Fala, meus caros, sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula de verdade. De toda a nossa terça-feira, falem pra mim se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo perfeitamente nesta terça-feira maravilhosa. Uma excelente noite para cada um de vocês. Uma boa noite, Sueli, Alexandro, Euzi, Jair, Pedro, Elisângela, Dilmas. Se acomodem, peguem uma água e um caderno, porque hoje nós iremos descer a lenha selecionando os 20 potenciais melhores FIIs da Bolsa. Mais especificamente, os 19 melhores, que eu aperfeiçoei ainda um pouco mais, fazendo restar somente 19. Sim, perfeitamente. Boa noite de Patinga MG. Boa noite. Coisa maravilhosa. Inclusive, aproveitando, um abraço para o aluno de Juiz de Fora, que me encontrou nesse último final de semana, me deu um abraço. Senhor Fernando, um grande abraço, Fernando. Você me cobrou, eu falei que eu ia te mandar um abraço aqui ao vivo. Está enviado, grande Fernando. Vamos lá então, olha só. Se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, a gente já pode fazer o que vocês já estão cansados de conhecer, que é firmar o nosso compromisso, o que você vai ter como entregável na aula de hoje, que é extremamente objetivo. Hoje, nós iremos chegar nos potenciais melhores FIIs da Bolsa, baseado em evidência, além de entender tudo o que você precisa para selecionar um bom FII, desde o contexto em que os FIIs estão inseridos, com toda essa polêmica, por exemplo, de tributação, de queda nos FIIs do último ano, entendendo todo o contexto, saber como funciona um FII, quais são os fundamentos, ou seja, o que é relevante em fundo de investimento imobiliário e, por fim, exatamente como selecionar os 20 melhores. Além disso, no final, eu tenho um comunicado especial para os que não fizeram parte dessa última turma do IDV. É um comunicado muito específico para aquelas pessoas que participaram de toda a jornada, acompanharam todas as aulas, conseguiram pegar o material, botaram em prática, mas por uma falta de um empurrãozinho ali, principalmente da parte financeira, acabaram não conseguindo entrar nessa última turma do IDV. Então, no final, eu tenho um comunicado exatamente para você. Se esse é o seu caso, é mais importante para você ainda ficar até o final. Além de você sair com os 20 melhores FIIs, vai sair com um comunicado bem importante exatamente para você. Fechado? E para começar, eu vou destrinchar basicamente 3 pontos dessa aula de hoje, que são, primeiro, contexto atual, em que momento estão inseridos os FIIs atualmente, ligado a toda essa polêmica que eu sei que vocês já vão perguntar sobre taxação dos FIIs, se vai ser taxado ou não, porque, enfim, eu vou explicar todo o contexto aqui para vocês, além da parte de os FIIs não terem performado muito bem aí nos últimos meses, principalmente no último ano, também vou falar sobre isso. Inclusive, isso é benéfico pra gente, isso é muito contraintuitivo, porque é exatamente nesses momentos que você vê todo mundo que fala sobre investimento na internet indo pro outro lado, falando sobre aquilo que está bombando, falando só sobre dólar, sobre investimento no exterior, enquanto abandonam as maiores oportunidades na primeira queda que tem, simplesmente porque prefere falar daquilo que está em alta ao invés daquilo que está mais barato do que nunca. E a gente vai exatamente pela mão contrária, uma vez que a gente não tem a necessidade de ficar buscando o que está sempre aqui em alta. Mas voltando, e sim aquilo que é o melhor para você, que de fato são bons ativos com preços ainda mais descontados do que o normal. Mas é exatamente isso que a gente vai abordar nessa parte inicial sobre o contexto. Depois eu vou te explicar como funciona um FII, qual é o mecanismo que faz com que ele gere renda passiva para você e que caia dividendo, que caia provento na sua conta. E, por fim, os 19 melhores FIIs da Bolsa, baseado em evidência, fazendo junto com você para a gente chegar em cada um deles. E, sem delongas, porque hoje a gente vai descer a lenha aqui de uma maneira extremamente objetiva. A aula de hoje ela é muito prática, então ela vai ser uma aula mais rápida do que vocês estão acostumados. Né? Vocês estão acostumados com aquela aula de 2 horas da jornada. Hoje nós não vamos ter uma aula de 2 horas, eu pretendo fazer ela mais rápida aqui para você. Então vamos ser direto ao ponto aqui, vamos ser bem objetivo. Falando sobre o contexto dos FIIs. Como eu acabei de dizer, os FIIs neste último período, principalmente no último ano, teve uma performance da sua cota que não foi boa. O que isso significa? Vem comigo porque esse conceito aqui, ele talvez seja o mais importante para você de todos quando se fala de fundo de investimento imobiliário ou de ações pagadoras de dividendo. Preste atenção nisso. Absolutamente qualquer investimento que te paga um juro
ou seja, que te distribui um provento, que te paga um dividendo, ele tem duas formas de te remunerar. Preste atenção nisso. A primeira delas é o valor daquele próprio ativo. Então eu posso comprar um FII por R$100 e daqui a 3 meses ele está valendo R$150. E aí eu ganhei 50% no investimento. Óbvio que eu estou dando só um exemplo aqui. Por outro lado, esse FII eu posso comprar ele por R$100, ele não valoriza nada, ele continua valendo R$100, mas ao longo de um ano ele me pagou R$10 de dividendo. Ou seja, o retorno que eu tive sobre ele foi 10% ao ano. Mesmo o valor daquela cota que eu comprei não tendo aumentado, tendo se mantido exatamente igual, ele continua me pagando um montante X de dividendo. Prestem atenção que essa mesma analogia ela funciona para ações de dividendos, é exatamente a mesma coisa, e você pode transpor isso para o mundo real. Imagina que você tem uma casa e bota essa casa para alugar. Neste mês, essa casa está te pagando R$5.000 por mês de aluguel. Uma casa localizada num bairro X, em uma região ali Y, está te pagando 5 mil. E essa casa vale R$500.000. No mês que vem, pode ir um corretor na sua casa e falar assim, ó, eu acho que a sua casa não vale 500 mil mais, eu acho que ela vale 450 mil. Isso não vai mudar o aluguel. O inquilino vai continuar pagando esses 5 mil, inclusive, dependendo da inflação, ele vai pagar mais, porque o aluguel é ajustado conforme a inflação. Então a gente precisa separar essas duas formas de valorização. Por que é importante você entender isso? Porque no último ano, a cota dos FIIs, ou seja, o valor de comprar um FII, ele diminuiu. Ele caiu. E se você tem a cabeça de investidor, nesse momento, ao invés de com medo ou preocupado, você já fica ouriçado, porque você fala, opa, peraí, então significa que eu tinha um investimento aqui, que era, por exemplo, um imóvel, e que agora ele está mais barato, ele passou a valer menos. Mas o que aconteceu aqui com os dividendos? Será que variou também? Então a gente vai chegar exatamente lá, a gente vai entender essa relação. E aí para isso eu só trouxe primeiro o contexto de quais foram as notícias que saíram sobre essa queda nos FIIs. Então, fundo imobiliário tem a maior queda em 2 anos, lá em outubro de 2024, no finalzinho do ano passado. E mais no final ainda, o mercado patina e o IFIX, que é a média dos FIIs, tem o pior dia em mais de 3 anos. Então é só notícia negativa, o ano passado foi todo assim para FII. Qual que é a realidade numérica por trás dessas notícias aqui? É isso daqui. A maior queda no mês, que foi lá em outubro, foi de 1,78%. E a maior queda dos últimos 3 anos, que foi a queda de 2024, foi de 5,89%. Ou seja, quando se fala de FII, mesmo quando tem uma grande queda, a maior dos últimos 3 anos, a gente está falando de uma queda pequena. 5,8% de queda não é nada quando a gente fala de investimento de renda variável. Se você tem uma carteira onde parte vai estar aqui em FII, por exemplo, parte no exterior, no momento em que aconteceu isso, o investimento no exterior teria compensado e muito. Né? Só a valorização do dólar em relação ao real foi mais de 20%. Ou seja, mais de 4 vezes essa pequena queda aqui. Isso é importante para a gente entender que no caso dos FIIs, mesmo em grandes crises, as quedas não são muito grandes. Elas são quedas pequenas, são quedas sutis, como por exemplo aconteceu essa de 5, alguma coisa por cento. Só que, entendendo que tem uma queda pequena, e agora eu já sei, opa, os FIIs então tiveram uma queda ali na cotação, eu ainda vou ver o que vai acontecer com o dividendo, ainda veio mais uma bomba agora em janeiro, que é a possibilidade de taxação nos fundos de investimentos imobiliários. E aqui percebam, preste atenção que primeiro eu vou ler a notícia e depois eu vou explicar o contexto para vocês não terem absolutamente nenhuma dúvida e não ler besteira em nenhum outro lugar. Que é regulamentação tributária. Lula veta isenção para fundos de investimentos, incluindo aqui os FIIs. Então o que acontece foi que dentro da reforma tributária, que primeira observação, está prevista para 2025. Tá? Lá para a partir de 2020, 5 anos agora a partir de 2025 para implementar tudo. Então, caso comece a vigorar em 2025, né, depois de todos os ajustes feitos, você tem 5 anos para implantar toda a reforma. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que acontece é que a isenção dos FIIs como dividendo, preste atenção nisso, a isenção dos dividendos, o aluguel que vem dos FIIs e cai na sua conta, isso era isento e continua isento. Não mudou absolutamente nada.
Tá claro? Então você tinha lá desde sempre isenção dos dividendos, que é quando você recebe o aluguel dos FIIs, você não paga absolutamente nada, independente de qual valor, e você continua. Essa isenção continua exatamente igual e não mudou absolutamente nada. Onde então foi mexido? Foi mexido na parte da receita advinda destes aluguéis para o fundo de investimento imobiliário. E o veto no pagamento, no caso o veto na isenção do pagamento de dois impostos, que é o IBS e o CBS, que é contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços. É basicamente duas alíquotas ali diferentes, dois impostos diferentes, que os FIIs não pagavam absolutamente nada, toda a receita entrava zerada, sem pagar imposto, e agora foi vetado essa isenção. Qual é a primeira análise que você precisa fazer? Isto ainda não é certo. Isto é provisório, é uma possível não tributação, uma possível não isenção. Por quê? Porque este veto ainda vai ao Congresso e o Congresso pode derrubar, vai ter uma carambada de lobby, já tem bancada ruralista de Fiagro entrando no meio, porque o Fiagro também perdeu essa isenção, então vai ter uma novela ainda pra frente, onde, na pior das hipóteses, eu vou repetir, na pior de todas as hipóteses, você vai ter um imposto que não vai ser sobre o dividendo. O dividendo continua isento, mas você vai ter um imposto sobre a receita desse FII que nós não fazemos a menor ideia de quanto vai ser essa alíquota. Ninguém sabe. Então você não sabe se esse imposto de fato vai vigorar e você não sabe quanto vai ser. O que isso significa? Que isso é 100% especulação. É simples. Em relação à taxação dos FIIs, é 100% especulação. A gente não tem nenhum dado concreto. Então, o que a gente pode fazer com isso? A gente entender que pode acontecer, entender que há esse risco aqui, caso ele ocorra, que não vai passar de 10%, de 15% de imposto, caso seja cobrado, tá? Porque não vai colocar próximo do imposto de renda, por exemplo, de imóvel, que senão o ativo passa a não fazer sentido, que prejudica o mercado de capitais, então não faz sentido nem para quem se beneficia disso. E caso seja possível, a gente pensa nesse pior cenário, lembrando que é uma possibilidade. Então é puramente a gente está especulando que algo pode acontecer. Perfeito? E tem uma grande chance de não acontecer, de novo, com todo o lobby que está por trás, com todas as etapas que ainda estão por vir. Aqui eu vou aproveitar para só te dar um contexto rápido, só para servir como elemento de você pensar, porque qualquer um que te dizer que tem certeza que vai taxar ou que não vai taxar, está mentindo, porque é impossível saber, né? Vai depender das negociações e etc. Mas eu só vou te dar uma observação aqui, que é muito mais comum do que você imagina, presta atenção no que eu estou falando, é muito mais comum do que você imagina falarem de tributar dividendo e de tributar FII quando tem algum outro assunto polêmico em pauta. Então o assunto polêmico estava a taxação do PIX, o não aumento, né, e a taxação do imposto de renda, não aumento do limite do imposto de renda, e aí do nada aparece a taxação dos FIIs e dos dividendos e toma todos os assuntos. Isso é uma estratégia comum, tá? Porque todos os meios de comunicação são das principais corretoras. Valor Invest é da XP, você tem o Infomoney é da XP, Valor Invest tem um que é do grupo do BTG, enfim. Você tem as principais corretoras por trás. Então o jeito mais fácil de mudar o foco da notícia é falar que vai taxar FII e dividendo das ações. Perfeito? Só para servir, caso contribua para você saber se acha que isso vai para frente ou não. Talvez seja só uma cortina de fumaça. Perfeito? O que a gente tem como certo, então? A gente sabe que os FIIs tiveram uma queda no último ano e a gente sabe que tem a possibilidade de taxar de 10% a 15%, né? Óbvio que é uma previsão, mas de maneira fundamental não tende a passar disso, mas você tem a possibilidade de ser taxado esse tipo de investimento, lembrando que não muda os dividendos que são isentos. Você tem esses dois fatores. Perfeito? Sabe qual foi a consequência desses dois fatores? Foi isso daqui. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Existe um indicador que é o preço dos FIIs que está sendo cobrado, o preço que está sendo cobrado do FII para você comprar uma cota em relação a quanto vale aquele imóvel, quanto o imóvel é avaliado.
Então, por exemplo, se você tem um FII que é um imóvel de R$1 milhão, está avaliado em 1 milhão pelo próprio mercado, então o imóvel vale R$1 milhão, mas ele está para vender em forma de cota de FII por 900 mil. Esse indicador de preço sobre valor patrimonial vai ser 0,9 ou 90%. O que significa? Que esses imóveis estão sendo vendidos através dos FIIs com 10% de desconto. Entende? Se eu tenho um preço sobre valor patrimonial de 1, significa que eu estou pagando pelo imóvel exatamente aquilo que ele vale, que ele é avaliado. Ou seja, o meu preço pago por cada real de valor patrimonial é de 100%. Se eu tenho um de 1,1, significa que eu estou pagando 10% a mais do que vale aquele imóvel. O que acontece é que, devido a essa possibilidade de taxação, que até agora é 100% especulativa, e a queda dos FIIs, que criou todo um festival em volta, e que na verdade foi de 5,8% ao longo de um ano, sendo a maior de 3 anos, os FIIs hoje, atualmente, olhando para o IFIX, estão sendo negociados 15% de desconto em relação ao valor dos imóveis. Esse é o fato que a gente tem. O que isso significa? Que mesmo que execute essa taxação, mesmo que vá tudo isso para frente, mesmo que passe por todas as etapas e que o imposto seja o máximo que a gente poderia imaginar ali, próximo de 15%, já está descontado exatamente esse valor no preço do FII agora, hoje. Tá claro? O que explica isso? Matheus, qual é o sentido do preço já estar descontado, como se já o pior cenário acontecesse e como se fosse algo trágico, para estar um desconto de 15%, de graça 15% desse imóvel para a gente? Por que isso acontece? Porque o mercado ele é reativo. As pessoas que investem são extremamente reativas, são emocionais. Então, quando vê uma queda de 5%, não quer saber se o dividendo continua igual, se é porque a taxa Selic está alta, que é o que causa essa queda dos FIIs, não quer saber se é momentâneo, se é de curto prazo, simplesmente saca todo o dinheiro e manda para outro lugar. E vende na baixa, comprando quando está na euforia e vendendo quando as pessoas estão com medo. Comprando de novo quando está todo mundo falando sobre e aí vendendo de novo quando tem a primeira queda. É isso que as pessoas fazem. E aí junta isso com uma possibilidade de taxação, cria-se um preço extremamente inferior ao valor real dos imóveis. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Isso daqui não é um indicador gerado sobre algum valor abstrato. Não, é o valor patrimonial, o quanto vale o imóvel. Você compra o imóvel hoje através do FII por 15% a menos do valor que ele realmente vale e que é avaliado. Está claro até aqui? Qual é o mais importante de tudo isso? Mesmo com todo esse contexto, que fez com que agora os FIIs estejam com um preço descontado, com queda no último ano, maior queda em outubro de 2024, com anúncio de possível taxação, sabe o que aconteceu com o dividendo dos FIIs por conta de tudo isso? Nada. Esse aqui é o meu histórico de dividendo da minha carteira de FIIs. Desde janeiro de 2024 a dezembro de 2024, que é o último mês fechado que a gente tem. Isso daqui aconteceu com o meu dividendo no pior ano dos últimos 3 anos de FII, de resultado. Não teve nenhum mês que foi abaixo. Teve lá em fevereiro, porque um dos FIIs não pagou e deixou para pagar no mês seguinte. Pode ver que até em março ali é um pouquinho, já deu uma alta em relação a janeiro. E o resto só em reinvestir no dividendo. No maior queda dos últimos 3 anos, lá em outubro de 2024, eu recebi mais de 20 mil reais dos FIIs. Variou 0. Não mudou nada. Lá em dezembro, onde fechou com a queda de 5,85, eu recebi R$ 23.178. 0% a menos. Não mudou nada. Em janeiro, onde parte dos pagamentos já começaram a cair, eu já recebi mais do que esse último ano, porque alguns aluguéis já foram reajustados conforme a inflação. Então, o meu dividendo recebido de janeiro já foi maior aqui de dezembro. Entende onde eu quero chegar? Qual é a premissa básica para você entender e pensar em investir sobre FII? Essa aqui não é uma aula para todo mundo, tá? Eu já vou separar o joio do trigo aqui, porque tem gente que essa aula não é para você. É simples, presta atenção. Se você é aquela pessoa que é impaciente, que você quer ver aquele investimento que todo mês ele tem que estar
crescendo no valor que você colocou e que o seu foco é a valorização, não é receber dividendo aqui todo mês, FII não é para você. É simples. Se o seu foco não é dividendo, se o seu foco não é renda passiva, quanto você recebe cada mês através dos seus dividendos, FII não é para você. Porque você vai ficar lendo a jossa de uma notícia dessa daqui e vai pensar que está acabando o mundo e vai sair vendendo o investimento que você tem, sendo que na realidade, se você olha para o que importa, que são os dividendos, vai estar igual. Você vai estar recebendo cada vez mais. Entende onde eu quero chegar? Então não é para todo mundo. Não é. Se você está olhando e falar, Matheus, mas meus FIIs caíram enquanto na renda fixa teria subido em 2024. Você não faz a menor ideia do que você estava fazendo. A menor ideia. Se você está comparando valorização da cota, sem contar o dividendo, com taxa Selic ou qualquer renda fixa, você não faz a menor ideia do que você estava fazendo e FII não era para você. Ou não era porque você não tinha ideia de como funcionava ainda, ou não era porque simplesmente você não está focando na renda passiva. Você quer ver aquilo que você investiu ficar se valorizando e não te pagando cada vez mais dividendo ao longo do tempo. Está claro? Manda para mim, por favor, se você consegue enxergar esse contexto. Porque se você enxerga esse contexto, você vê que a gente está com um dos maiores dividendos yields dos FIIs, em média, do IFIX, da última década, com o menor preço sobre VP do IFIX desde 2016. Esse daqui é o maior desconto nos FIIs que a gente tem desde 2016. 9 anos atrás. A gente está com o menor preço dos últimos 9 anos e com o maior pagamento de dividendo em relação ao valor investido dos últimos 10 anos. Está claro? Tranquilo, né? Então aqui, meus amigos, aqui a gente já separou. Aqui a gente já separou o joio do trigo. A gente olha para isso e fala assim, opa, vai ter dois tipos de pessoa. Uma que vai estar desesperada vendendo, perdendo dinheiro, porque viu uma queda de 5%, e outra que vai estar do outro lado comprando bons FIIs e acumulando bons imóveis com 15% de desconto que paga dividendo todo mês. É isso. Escolheu o seu grupo? Já sabe qual grupo você tá? Vou ficar desesperado lendo notícia e vendendo a primeira queda, ou vou estar comprando bons imóveis com 15% de desconto e recebendo renda passiva todo mês. É simples. Escolher o seu grupo. Se você escolheu esse daqui, agora a gente pode começar a aula de verdade. Porque agora você já sabe o contexto, já entende para que o investimento e com qual visão você tem que utilizar ele. E lembrando que você sempre que tiver um FII e você tiver uma queda como você teve, você vai ter uma carteira de investimentos. Onde não importa uma queda de 5%, mesmo ele pagando dividendo todo mês, do outro lado vai ter alguma coisa compensando. Nesse último ano foi investimento em dólar. Se você tinha REIT, que são os imóveis, porém nos Estados Unidos, teve 5% de queda aqui e os REITs só na moeda valorizaram mais de 20%. Entende onde eu quero chegar? Então até mesmo esse ponto negativo, que seria essa pequena queda, ele é compensado através da carteira de investimentos. Dito isso, a gente pode passar para o próximo ponto, que, primeiro, um resumão de tudo que a gente viu, né? Renda passiva todos os meses, isento de imposto de renda, investimento inicial. Isso aqui eu coloquei outras características dos FIIs, né? Além da gente falar de gerar renda passiva e de todos os meses, de estar com desconto, etc. 3 características importantes. Ele gera renda passiva todos os meses, isso é por lei. Existe uma lei em vigor sobre os FIIs que ele é obrigado a distribuir ao menos 95% do seu resultado financeiro. Então não importa se você investir esse mês, no mês que vem você vai receber dividendo dos FIIs. Simples assim. É isento de imposto de renda, vai continuar sendo, os dividendos já continuam na proposta, mesmo que vá desse jeito que está, eles continuam sendo isentos de imposto de renda e o investimento inicial menor do que R$100, o que torna isso muito bom para iniciante, tá? Na prática, o FII acaba sendo excelente opção para iniciante que quer renda passiva. Ponto. De novo, não é para todo mundo. Agora, para iniciante que quer renda passiva, não tem absolutamente nada melhor. Esse ponto que eu vou mostrar a seguir, eu não vou nem me estender muito nele, tá? Porque vocês já entenderam o contexto. É só para mostrar que se a gente olha período longo, o IFIX ele supera consideravelmente tanto a inflação, quanto o IGPM, quanto o próprio CDI, que seria o Tesouro Selic, ou CDB, ou qualquer coisa. Se você olha períodos de 5 e 10 anos, o IFIX, que é a média dos FIIs, ele supera esses índices todos. Então quem te fala que renda fixa ganhe de fundo imobiliário é uma mentira. Não existe.
Até porque, por definição, os próprios FIIs de papel pagam a renda fixa mais uma taxa. Então, por definição, não faz sentido a renda fixa ser superior à FII. Quando você olha qualquer período de intervalo de tempo que a gente chama de média prospectiva, os FIIs superam a renda fixa. A mesma coisa acontece no exterior. Os REITs também superam as stocks quando olha o que a gente chama de média móvel. Aqui ele olhou média móvel de 20 anos, olhando longuíssimo prazo, mas se você olha de 15, de 10 anos, também tem um resultado extremamente satisfatório. Ou seja, imóveis são muito bons quando você consegue ter acesso a eles através de um investimento como o FII, que é muito mais democrático e tem uma isenção, um benefício fiscal, ele se torna melhor ainda. Basicamente é isso. Perfeito? Respondendo a última pergunta do contexto. Essa eu não vou me estender porque acho que ficou muito claro, né? É um momento bom? Isso aqui eu não preciso nem me alongar. Por quê? Porque todo o contexto do momento em que a gente tá já fala se é bom ou não. Porque você tem 15% de desconto. É basicamente isso. Você tem 0,85 de preço sobre o valor patrimonial. Você tem 15% de desconto sobre o que ele realmente vale. Só que você tem um ponto a mais. Porque existe uma relação, que é uma relação inversa, entre a taxa Selic e o valor dos FIIs. Quando você tem a taxa Selic subindo, você tem uma queda nos FIIs, que é normal, tá? É exatamente aquela mesma analogia que a gente fez nas ações na jornada. Você tem as pessoas saindo desses investimentos e migrando para a renda fixa, porque aqui consegue ganhar seus 10, 11% ao ano lá, teoricamente sem correr risco, então sai daqui e manda tudo para a renda fixa, onde gera queda aqui nas ações e FIIs. É exatamente a mesma coisa. Nos FIIs, isso fica ainda mais claro, tá? Tem esse gráfico aqui, que é do Santander com Quanto. Santander todo mundo conhece, Quanto é uma instituição financeira também, que ele mostra o ciclo dos FIIs. Ele mostra o seguinte, se você tivesse investido nos FIIs exatamente em momentos em que a Selic está alta, que é exatamente como a gente está agora, tá? Exatamente como a gente está agora, você teria aproveitado 2 ciclos, que são as últimas vezes que a Selic estava extremamente alta. Lá na fase 1, onde a Selic estava 11,25%, nos 2 anos seguintes os FIIs valorizaram mais quase 60%, 59,8%, e a fase 3, que foi ali em 2016, que a taxa Selic chegou a 14,25%, extremamente alta, e nos 4 anos seguintes você teve o IFIX valorizando mais de 139%. O que isso significa? Que além de, mesmo nos momentos ruins, ele continuar pagando dividendo todos os meses, invariavelmente, não depende aqui da cota, vai continuar pagando. Além disso, quem investiu, nada garante que vai repetir, mas se a lógica se mantiver, é isso que vai acontecer de novo. Agora, mesmo não sabendo se vai se repetir ou não, o que aconteceu nas últimas 2 vezes que você tinha a Selic extremamente alta e você investiu em FII, você tem uma valorização de quase 60% e depois de quase 140%, além dos dividendos todos os meses. Você consegue enxergar isso? Além de estar te pagando dividendo todo mês, ainda teve valorização de mais de 100% ao longo de um período, simplesmente por ter investido em um bom momento, lá em 2016, que, você lembra, é a última vez que a gente teve um preço como esse, como eu citei antes. A última vez que a gente teve um preço exatamente igual a esse que a gente tem agora, uma relação de preço sobre valor patrimonial, nos anos seguintes os FIIs renderam mais de 140%, mais de 139%, 139,3%, ou próximo de 140%. Exatamente lá em 2016. Tá claro? Bem tranquilo, né? Quando a gente fala de investimento, as lógicas sempre se repetem, até... basicamente, é como se a gente soubesse já o que vai acontecer, mas mesmo assim as pessoas repetem os mesmos erros. São as mesmas situações e exatamente os mesmos erros. É vender tudo, qualquer queda que tem, e comprar tudo que está na euforia. E assim segue o ciclo contra-virtuoso de comprar na alta e vender na baixa, que é o que a grande maioria da manada, infelizmente, faz e que a gente está aqui para fazer exatamente o contrário. Entendido isso, eu não preciso nem me estender em você saber que é um bom momento. Obviamente, pelo próprio preço, pela própria definição do preço sobre valor patrimonial. Então, um resumão do porquê que a gente vai falar de FII hoje, porquê que a minha aula é de FII, indo na contramão do que está em alta e do que está todo mundo falando. Porque gera renda passiva todo mês, é isento de imposto de renda e vai continuar sendo. Ideal para iniciante, com baixo investimento e uma variação pequena. Mesmo no momento de grande crise, você tem uma queda de 5%, enquanto as ações caem 40%, caem 50%. Uma boa rentabilidade histórica comparada com outras classes de ativos, como por exemplo a renda fixa, até com índices como IGPM e IPCA. E estamos em um ótimo momento do ciclo, com um preço sobre valor patrimonial que é o menor desde 2016. Ponto. Simples assim. Está claro? Por quê? Dado todo o contexto, se é o momento ou não, agora,
sem delongas, a gente vai para como funciona um FII e selecionar os melhores. Porque agora você já entendeu tudo, então não preciso nem perder o tempo para separar o grupo mais. Podemos? Ó, o Lazinho mandou exatamente o que eu falei, ó. Minha carteira de FII tá osso há mais de um mês. O que significa? Provavelmente teve uma queda, né? Que ele está considerando. Mas esse é o momento. Continuo recebendo o meu dividendo e reinvestindo. É exatamente isso. Mesmo que a carteira vá mal, e é bom até ter esse comentário aqui, porque é normal que vá, por exemplo, o que aconteceu no último ano, continua recebendo dividendo todo mês. É simples. Fechou? Então vamos embora. Sem delongas. Como funciona um FII? De maneira extremamente objetiva. O FII, ele nada mais é do que o que está no centro dessa imagem, que é um ativo. Ativo é um mecanismo onde você insere um capital inicial e ele gera algo normalmente através de um processo, nesse caso é através da alocação de imóvel, que gera mais dinheiro a partir de um capital inicial investido. Perfeito? No sentido, né, nesse contexto, não um contexto contábil, no contexto contábil, ativo e passivo significa outra coisa, mas nesse contexto que a gente chama de organização financeira, assim podemos dizer, ativo é algo que quando entra dinheiro, produz mais dinheiro através daquele investimento inicial. Passivo seria o contrário, seria aquilo que suga dinheiro, que cada mês faz sair um dinheiro seu, como por exemplo, um IPTU ou um aluguel que você paga para um imóvel, enfim, um carro que tem custo todos os meses, seria um passivo. Ativo é algo que entra dinheiro e todo mês gera mais, como por exemplo um imóvel para aluguel, que você compra ele todos os meses através de um valor e todo mês ele continua gerando um valor, ou seja, gera mais dinheiro a partir de um dinheiro inicial investido. O FII é isso, o FII é um ativo. Só qual é a característica específica do ativo FII? A característica específica, primeiro, é que você adquire esse ativo através da Bolsa de Valores, comprando o que a gente chama de uma cota, que é uma fatia do FII. Então você adquire uma fatia desse ativo. Ao invés de você comprar um imóvel, que é um tipo de ativo, você adquire uma fatia do imóvel, através da própria Bolsa, assim como você compra uma ação. E esse FII, este ativo, por sua vez, ele investe em imóveis. Ele junta todas essas cotas, compra imóveis e esses imóveis são alugados para inquilinos, que na maioria das vezes são inquilinos pessoas jurídicas, ou seja, são empresas que alugam essas lajes corporativas, esses galpões e assim por diante. Esses inquilinos, eles, através de uma gestão profissional, eles são escolhidos e locados dentro desses imóveis e, por consequência, pagam aluguel todos os meses para o FII. Também gerenciado por essa gestão profissional, ou seja, tem uma instituição acima ali do FII para pilotar tudo isso. Quando o imóvel, o inquilino desse imóvel paga o aluguel, esse aluguel é redistribuído para você como cotista. Então a lógica é simples. Você comprou parte de um FII que vai investir em imóvel, este imóvel ele vai ter um inquilino, esse inquilino vai pagar o aluguel e esse aluguel vai ser redirecionado para você. Ponto. É assim que funciona um FII. Quando a gente pensa na definição de um FII, ele nada mais é do que um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional. É isso. Um FII é isso. É um ativo, ou seja, é algo que quando eu insiro um dinheiro inicialmente, ele gera mais dinheiro a partir daquele primeiro montante investido. Ele investe em imóveis, então ele não pode investir em qualquer coisa. Não existe um FII que fabrica pasta de amendoim, não existe um FII que faz placa de computador, não. Um FII, obrigatoriamente, ele investe em imóvel e, por fim, ele faz isso através de uma gestão profissional, que é o administrador desse FII, é uma instituição que faz esse gerenciamento. Afinal, você precisa de alguém para juntar o dinheiro de todo mundo e comprar o imóvel, para selecionar o inquilino, para cobrar o aluguel e para redistribuir esse aluguel para você. Uma vez que o inquilino pagou o aluguel, esse aluguel chega e obrigatoriamente, por lei, é distribuído para você, cotista, aqui do outro lado. E é por isso que absolutamente todos os meses, se você investe em FII, vai cair dividendo na sua carteira. Ponto. É simples assim. Está claro? Tranquilo como funciona um FII, né? Por que é importante a gente saber disso? Entendendo essa definição de que é um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional. Porque para selecionar o melhor FII, sabendo o que ele é, eu vou olhar para esses três fundamentos. Eu vou olhar para quais são as características do ativo, quais são as características dos imóveis e quais são as características da gestão. Porque percebam, se eu escolho
E eu vou fazer isso de uma forma contrária, né? Eu vou te perguntar, qual a chance da gente escolher um bom FII, uma vez que o FII é um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional, se a gente escolhe um bom ativo, um ativo que tem boas características, que contém excelentes imóveis e possui uma ótima gestão? Qual a chance desse ser um ótimo FII? Ele é um ótimo ativo, tem bons imóveis e tem uma ótima gestão. A chance dele ser um bom FII é extremamente alta, porque por definição é isso que é um FII. Só que olha como que muda a abordagem. Ao invés de eu tentar escolher um investimento olhando aquela abordagem que é especulativa, que é falar assim, eu quero ver qual FII que mais subiu no último mês, eu quero o FII que mais pagou dividendo nos últimos 6 meses, eu quero o FII que mais se destacou nos últimos 3 meses. Não, eu não quero nada disso, porque eu não estou comprando um papel, eu não estou comprando um códigozinho que está lá na corretora, eu não estou comprando algo abstrato que vai estar... Não, eu estou comprando um ativo que possui imóveis e que é gerido através de uma gestão. Então, o que eu quero comprar? Eu quero comprar um bom ativo com excelentes imóveis e com um magnífico administrador, com uma ótima gestão. Por quê? Porque eu vou levar ao longo da minha vida ótimos imóveis dentro do meu portfólio com uma gestão que faz muito por mim em um modelo de ativo que é excelente. A chance de, uma vez que eu faça isso, eu só receber cada vez mais dividendos de maneira segura e crescente ao longo do tempo é gigantesca. É simples assim. E é essa abordagem que a gente usa aqui. Está claro? O Edgar matou a pau. Ele mandou: a lei de Linde, ativos bons tendem a continuar bons. É isso. No investimento a gente chama dessa lei de Linde ou regra de Linde, que é bons ativos tendem a continuar bons ao longo do tempo e ativos ruins tendem a continuar ruins. Se a gente escolhe bons ativos com bons imóveis e boa gestão, a tendência é que eles continuem assim. E assim a gente construa algo sólido, algo perene, que vai gerar cada vez mais aluguel pra gente, e não aquele FII que foi bom no último mês e que chega daqui a 2 meses e não tá mais valendo nada. Tranquilo? Bem simples, né? Como que a gente vai observar cada um destes indicadores aqui na prática a partir de agora? Planilha de ouro dos FIIs. Bora! Vamos para a prática? Por quê? 2 observações rápidas. Para a gente ir para a planilha, eu dividi a tela aqui com você. Primeira observação de todas. Eu peço do fundo do coração por vocês, não é por mim. Eu vou explicar de maneira sequencial e organizada da mesma maneira, né? Não vai mudar a forma como eu vou explicar, mas para você eu sugiro que você preste a partir de agora 100% de atenção naquilo que eu vou explicar. Esquece o chat por enquanto, depois eu vou voltar para o chat para tirar algumas dúvidas. Agora eu não vou estar nem vendo o chat, porque vai estar aparecendo a planilha na minha tela, então eu vou estar vendo somente a planilha. E eu peço que você preste extrema atenção nela. Por quê? Porque eu vou te entregar essa planilha no final da aula. No final da aula, eu vou te entregar. Na verdade, eu vou enviar ela amanhã. Se eu não me engano, é amanhã que a gente envia essa planilha. Amanhã eu vou te enviar essa planilha. Então você vai poder usar ela da maneira como você quiser. Vai poder filtrar os 19 FIIs igual eu vou fazer, ou vai poder filtrar 30, vai poder filtrar 20, vai poder pegar os que pagam mais dividendo, vai poder pegar os melhores de um setor específico. Você vai poder usar ela como você quiser, porque ela vai ser sua. Uma vez que ela vai ser sua, é importante, é interessante você observar como utiliza ela, uma vez que vai ser uma ferramenta que você vai ter aí na sua casa para usar. Perfeito? Então peço que você preste extrema atenção. Essa é a primeira observação. A segunda observação é: vocês já conhecem o método Davi? Vocês já estavam na jornada, né? A maioria de vocês. Manda aí para mim, por favor, quem já conhece o método Davi. Manda um sim, quem já estava presente na jornada lá. A maioria de vocês já conhece como a gente usa o método e como a gente filtra as ações, e que a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com o FII. Para quem não conhece e nunca viu, não tem problema, que eu vou explicar novamente, eu vou passar ali. Só que eu vou fazer de uma maneira um pouco mais acelerada, uma vez que a grande maioria, ó, sim, conheço, já vi, já filtrei, perfeito. A grande maioria aí já sabe como funciona. Então eu só vou ser um pouco mais objetivo, tá? Não vou me estender muito. Por que chama método Davi? Falar lá do Michelangelo, de ser baseado em evidência, mostrar as provas aqui por trás. Não, eu não vou fazer isso. A gente vai ser mais objetivo. Mas para te dar um contexto, para você que está chegando e não viu a jornada, não sabe o que é método Davi, basicamente é um modo de filtrar os melhores ativos baseado em evidência. A gente entende quais indicadores têm uma correlação
com uma média prospectiva maior, ou seja, uma média a partir de que a gente escolha aquele ativo. Então a gente observa lá atrás, por exemplo, que quando a gente escolhe FII que tem um patrimônio líquido superior a 400 milhões, esses FIIs nos 5 anos seguintes performaram de maneira superior à média. Opa, então a gente tem um fundamento que é patrimônio líquido superior a 400 milhões. E esse vai ser um filtro que a gente vai fazer. A gente vai aplicar vários filtros em sequência, todos esses já comprovados e baseados em evidência através do nosso próprio centro de pesquisa, aqui dentro do Investidor de Verdade, inclusive com o aval de 2 professores doutores, professor Marcelo e Fernanda. E após isso, a gente vai eliminando os FIIs da bolsa para sair de mais de 200 e chegar nos 19 melhores, baseado em evidência. Fechado? Bem tranquilo, né? Bem simples. Então, sem delongas, vambora. Vem comigo. Ó, ponto importante. Eu tô mostrando a planilha aqui. Deixa eu só apresentar ela para vocês e aí na sequência eu vou utilizar ela aqui, tá? A gente tem aqui na planilha a coluna A, onde tem o nome dos FIIs. Perfeito? Aqui tem o código dos FIIs, né? É a identificação dele, é o que a gente pode chamar do nome do FII. Se você for comprar, você vai usar exatamente esses códigos que estão aqui. E na sequência, você tem os fundamentos. Você tem o tipo, que é esse FII, o segmento, a escala, o tempo de listagem, qual é o administrador, o dividendo, e assim por diante. E são os critérios que a gente vai utilizar para chegar nos 19 melhores. Não serão 20, serão 19 melhores FIIs. Qual a observação que eu já vou fazer aqui? Se você é aluno do programa completo IDV, se baseie na planilha que está lá na plataforma para você aluno. Por quê? Porque isso aqui é uma aula que eu espero ter próximo de 1h30, que a gente tem que ser extremamente rápido e objetivo. Você que é aluno tem uma planilha consideravelmente mais completa lá. Você tem uma planilha mais completa com mais indicadores do que aqui, para ao invés de você chegar em 19, chegar em 10, chegar em 8, que é uma carteira extremamente enxuta. Você tem uma ferramenta que não usa o Excel para fazer a filtragem diretamente sem precisar nem abrir o Excel. E você tem o ranking dos melhores FIIs, atualizado mensalmente, para você não precisar ver nada disso e já ir direto bater o olho no ranking. Perfeito? Então você já tem acesso a isso aqui de uma maneira mais completa e mais fácil. Então se baseie naquilo que você tem dentro da plataforma, ao invés disso aqui da aula gratuita. Mas, se mesmo assim você quiser acompanhar a aula gratuita aqui, não tem absolutamente nenhum problema. É bom que você pegue ainda mais como funciona o passo a passo. Só tenham isso em mente, que é uma análise mais simplificada para caber em 1h30 e conseguir, mesmo quem está chegando agora, sem ter assistido nenhuma das aulas anteriores lá do módulo, que é dentro do curso, conseguir fazer esse filtro de uma maneira mais objetiva. Perfeito? Dito isso, volta para mim. Por quê? Agora que vocês já entenderam todas essas observações, a gente já vai agilizar, já vamos direto ao ponto aqui. O que a gente vai fazer? A gente está começando aqui, ó, vamos contar ali até o final. A gente está começando com 268 FIIs. Aqui, ó, se eu subir aqui, aparece para vocês aí, ó. Eu preciso abaixar um pouquinho a tela aqui para aparecer. Tá cortando 268, mas não tem problema. Opa, mexi em tudo aqui, fiz besteira. Vamos manter isso aqui para eu não estragar o enquadramento todo aqui, tá? Assim, vamos manter aqui. Mas tem 268, né? Dá pra ver pelas linhas aqui, ó, mais fácil, ó. Tem 271 linhas porque tem essas 4 linhas no caso, 3 linhas no caso, que são aqui o cabeçalho. Então, gera um total de 268 FIIs que a gente tem listado na bolsa. Perfeito? A gente vai aplicar cada um deles uma regrinha de 3 passos. Deixa eu abrir até a imagem aqui para a gente fazer os passos com a imagem aparecendo. Que os passos são esses aqui, ó. A gente vai classificar cada um dos fundamentos, a gente vai marcar o que a gente quer eliminar e depois a gente vai filtrar. Perfeito? Então, por exemplo, primeiro, a gente vai começar por tipo de fundo, que nada mais é o objetivo daquele FII. O tipo de fundo, ele define qual é o objetivo do fundo de investimento imobiliário, qual é a pretensão dele. E a gente tem alguns tipos aqui. A gente tem um fundo de desenvolvimento, que ele compra o terreno lá puro, constrói o imóvel e depois normalmente vende esse imóvel. A gente tem um fundo de fundo, que é um FII que investe em outros FIIs, parece aquelas bonecas russas, né? É um FII dentro de outro FII. A gente tem híbrido, que é a mistura de dois. A gente tem os FIIs de papel, que você compra o direito de receber o aluguel, você compra contratos de aluguel. E os FIIs de tijolo, que já adiantando será a maioria da nossa carteira, que é o imóvel em si, que paga aluguel todos os meses. Ele é o clássico, né? É o mais comum. Quais serão os únicos tipos de FII que nós iremos eliminar? Eu vou querer eliminar
fundo de desenvolvimento e fundo de fundo. Pelo motivo simples, apresenta uma performance inferior à média. Fundo de desenvolvimento tem um risco maior, então tem alguns fundos que se dão muito mal, porque compra o terreno e desenvolve o imóvel e quando vê não consegue vender, e aí fica lá sem pagar aluguel. E fundo de fundo tem uma taxa duplicada, porque você tem um FII dentro de outro FII, então você paga taxa de administração 2 vezes, o que acaba diminuindo a rentabilidade esperada nele. Então eu quero eliminar os dois. Como eu vou fazer? Eu vou aplicar os 3 passos. Eu vou classificar, eu vou marcar o que eu quero eliminar e eu vou filtrar. Perfeito? Então vamos embora. Primeiro eu vou classificar. Como aqui a gente está falando de letra, né? Eu vou vir aqui, ó, tipo de fundo, vou clicar aqui na setinha e vou classificar de A a Z. Perfeito? Classifiquei de A a Z. Olha só, aqui no começo já tem o fundo de desenvolvimento. O que eu vou fazer agora no passo 2? Eu vou marcar tudo que eu quero eliminar. Que lembra vocês, fundo de desenvolvimento e fundo de fundo. Então eu vou vir aqui, ó, já vou arrastando tudo que é fundo de desenvolvimento até aqui e tudo que é fundo de fundo até aqui. Opa, a gente pode ir daqui até o final. Fundo de desenvolvimento e fundo de fundo. Ó, até aqui tudo que eu marquei são esses dois tipos, fundo de desenvolvimento e fundo de fundo. O que eu faço então? Eu vou vir aqui em cima para marcar, ó, neste baldinho de tinta aqui e vou pintar de vermelho. Beleza? Então eu classifiquei aqui de A a Z para ficar os que eu quero lá na frente e já marquei eles de vermelho. Pintei todos os fundos de desenvolvimento e fundo de fundo. O que eu faço como o último passo aqui de cada fundamento do método Davi? Eu vou filtrar. Eu venho aqui em cima, na primeira coluna, eu clico aqui na setinha, filtrar por cor e toco em sem preenchimento. E aí olha o que acontece. Sumiram todos os fundos de fundos e fundo de desenvolvimento. Tá claro? Bem simples, né? E quando eu faço isso, vamos ver quantos restaram aqui. A gente tem os outros que estão ocultos, mas eu consigo fazer a contagem que aparece ali para mim ali do lado. Sobraram 220 FIIs. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou registrar, eu tô com uma aba aqui do lado, só para ir registrando quando a gente vai diminuindo, tá? Então após o primeiro filtro, sobraram 220. Tá? Então a gente já reduziu, vamos fazer um cálculo aqui, ó, a gente reduziu isso daqui dividido por isso, a gente reduziu, deixa eu botar isso daqui bonitinho, isso daqui fixo, a gente já reduziu 18%, tá? Mais exatamente 17,9% dos FIIs a gente eliminou com esse primeiro filtro. Perfeito? Matheus, não entendi, não tem problema, porque a gente vai repetir a mesma coisa para segmento. Qual a diferença de tipo para segmento? Tipo é o objetivo daquele FII, segmento é em qual imóvel ele vai exercer aquele objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho um FII que é de tijolo, o objetivo dele é comprar imóvel físico de tijolo, por isso que está esse nome, e alugar para receber aluguel todos os meses. Perfeito, esse é o objetivo, é o tipo do FII. Agora, qual imóvel em específico ele vai usar para atingir esse objetivo? Ele vai investir, por exemplo, só em laje corporativa? Só em logística? Só em hotel? Só em hospital? Então, o segmento ele é a especificidade do tipo de imóvel que aquele FII vai cumprir o seu objetivo. E nós temos vários tipos de FII. A gente tem desde FIIs de hospital, de hotel, de laje corporativa, de logística, residencial, shopping e assim por diante. Tem uma carambada. Dessa carambada, existem 4 que apresentam uma performance na média prospectiva inferior à média dos FIIs. Cada um deles por um motivo, tá? A ideia não é adentrar em cada uma das razões aqui pra gente não ficar muito longo, mas só para te dar um exemplo. Os FIIs de hospital, eles apresentam um resultado médio inferior à média do mercado e tem uma razão, porque eles têm um risco maior e esse risco acaba se concretizando em alguns casos, porque um FII de hospital, o principal risco de um FII, ele é a inadimplência, é o inquilino não pagar o aluguel. Só que nesses casos, você simplesmente despeja o inquilino e bota outro no lugar através da justiça de maneira muito rápida. O ponto é, qual justiça vai despejar um hospital? É muito difícil, né? Imagina, a CTI desapropria toda a CTI aí porque você não pagou o aluguel. Então existe esse risco. A gente não quer confusão, a gente não quer mirabolância, então não quero correr esse risco. Então esse, por exemplo, é um dos segmentos que a gente retira da nossa análise. Mais especificamente, os segmentos que a gente quer eliminar, eles são os seguintes: hospital, hotel, residencial e outros. São esses que eu quero eliminar. Lembrando, hospital, hotel,
Outros e residencial, cada um deles por um motivo, tá? Residencial tem um risco maior por ser pessoa física e não jurídica. Hospital, esse da inadimplência que eu citei. O hotel tem uma sazonalidade muito grande, na média do ano acaba ficando ruim. E outros, como o próprio nome diz, eu não consigo ter um critério para chamar ele de melhores, porque ele pode ter qualquer coisa ali dentro. Então, na média, não faz muito sentido a gente escolher dentro desse segmento. Como a gente vai fazer para eliminar esses 4 segmentos aqui? Adivinha? A gente vai fazer algo inovador, que é exatamente a mesma sequência. E a gente vai classificar, marcar, vou tomar uma água, eu tô falando de maneira seguida aqui sem parar. Nós iremos classificar, marcar e filtrar. Muito simples, a mesma coisa. Classificar, venho aqui, classifico de A a Z. Marcar, eu vou procurar cada um dos que eu quero eliminar. Então vou abaixar, ó. Hospital, tem só 2 aqui, eu já vou marcar os 2 de vermelho. Hotel, tem só 1 aqui, eu já vou marcar de vermelho. Laje corporativa eu vou deixar, logística eu vou deixar. Outros, tem uma carambada, eu vou selecionar todos aqui e vou marcar de vermelho. E residencial, que é o último, tem mais 3, eu vou marcar aqui e pintar de vermelho. Pronto, depois eu tenho shopping e títulos e valores imobiliários, os dois são bons FIIs e fazem parte dos segmentos que a gente quer. Já marquei tudo que eu quero, depois de classificar, qual é o último passo? É filtrar. Aqui eu tenho 2 formas, eu posso vir aqui, clicar em filtrar por cor, desmarcar e marcar de novo, nada impede que eu faça isso, ou então tem um jeito mais simples, que é, como eu já filtrei uma vez, ó, percebo que já está marcado que eu filtrei sem preenchimento, só que aqui ainda tem os que eu pintei de vermelho. Se eu já filtrei uma vez, eu posso fazer um caminho mais fácil, que é simplesmente vir aqui em cima, ó, em classificar e filtrar, estão vendo a setinha aqui em cima, clico aqui e boto reaplicar. E pronto, ele já eliminou tudo que eu pintei de vermelho. Então eu não tenho absolutamente nenhum segmento daqueles que eu quis eliminar. Eu já tirei todos os de hotel, já tirei todos os residenciais, já tirei hospital e já tirei outros. E aí, quando eu faço isso, sobraram, ao final desse filtro, exatamente 188 FIIs. Então a gente eliminou até agora 29,9% dos FIIs da bolsa. Mas a gente não quer que sobre 200 e carambada, nem 180. A gente quer os 19 melhores, né? Era 20, mas no filtro que eu apliquei, sendo mais rigoroso ainda, sobraram 19 nessa vez porque aqui não vou manipular para chegar a 20 exatamente. Se eu fiz os filtros, chegou a 19, vai ser 19 aqui na aula. Dito isso, a gente vai para mais um indicador agora, que é a escala. Aqui é muito simples, tá? Se observou que FIIs que têm um patrimônio líquido um pouco maior, eles tendem a gerar um resultado superior, uma vez que seu custo em relação à base que ele tem é menor. Diz-se, né, nos estudos em relação a REITs, como base de custos. Ou seja, se você tem um custo ali igual, mas o patrimônio líquido é muito maior, acaba tendo um resultado final melhor. E é isso que acontece nos FIIs também. Então a gente quer patrimônio líquido mais alto. Qual vai ser o patrimônio líquido que vai ser a nossa nota de corte? 400 milhões. FIIs de 400 milhões para cima já apresentam um resultado consideravelmente superior à média, então a gente pode usar esse número como um critério tranquilamente. O que a gente faz então? A gente vai aplicar exatamente os 3 passos. Eu vou classificar, vou marcar e vou filtrar. Vamos começar classificando. Vou clicar aqui, classificar do maior para o menor. Como que eu vou marcar? Agora eu não vou ficar procurando cada um. Se eu classifiquei do maior para o menor, eu posso encontrar a nota de corte e marcar tudo que está abaixo dela. Então vamos procurando. Ó. Eu tenho aqui 7 bilhões, 3 bilhões, 2,2 bilhões, 1,6 bilhão, 1,394 bilhão, aí eu tenho 891 milhões, 611 milhões, 401, 396 milhões. O que eu faço? Seleciono desse até lá embaixo e pinto de vermelho, que já é marcar. Já é aqui o nosso passo 2. E qual é o passo 3? Mais simples que andar para frente. Você vai aqui em classificar e filtrar. Eu vou clicar, vamos subir lá, né? Clicar aqui, classificar e filtrar, reaplicar. Só isso. Pronto, eliminei todos que estão abaixo aqui de 400 milhões. Mole, mole, fácil, fácil. A mesma coisa eu quero fazer com tempo de listagem. E eu vou fazer tão prático quanto. Por quê? Porque quanto mais tempo de listagem, maior é o histórico daquele FIIs, maior solidez ele tem e também apresenta um resultado na média maior. Porque normalmente FIIs que acabaram de entrar na bolsa têm um alto índice de euforia, o que gera especulação e preços acima da média. No caso, para FII, a gente espera que eles tenham no mínimo 5 anos desde o IPO. 5 anos ou mais. Como eu faço para filtrar 5 anos ou mais? Essa eu vou fazer de um modo express.
Se você quiser ver o passo a passo devagarinho, você vai ver nos passos anteriores, pode voltar e depois assistir novamente, não tem problema. Mas quando você for usar a planilha, eu sei que você vai pegar a prática e você vai fazer igual eu vou fazer agora. Olha como é rápido. Vem comigo, porque vocês já sabem o passo a passo. Ó, passo 1, classifiquei do maior para o menor. Passo 2, encontro aqui 5 anos. Aqui, de 4 anos para baixo, vou até o final e marquei de vermelho. Passo 3, vou lá em cima no filtro, clico em classificar e filtrar, reaplicar. Ponto. É simples assim. Quando eu faço isso, eu eliminei todos os FIIs que têm menos de 4 anos de histórico. Eu pulei a contagem de um fio, tá? Não tem problema, porque a gente já vai direto para quantos sobraram agora. Com estes indo para os últimos critérios. E sobraram 41 FIIs. Isso significa, pulando esse terceiro filtro, né? Indo direto para o quarto, que no terceiro eu não calculei, eu não registrei, a gente eliminou 84,7% dos FIIs. Isso daqui significa o seguinte, gente. Significa que se você tivesse investido em um FII de maneira aleatória, sem olhar para absolutamente nada, simplesmente pegando uma dica do YouTube, ou indo no que você acha, no que fulano te falou, naquele que está pagando mais dividendo ou que valorizou no último mês, tinha 87,5% de você escolher um FII que era de um tipo ruim, ou seja, tinha um objetivo de ativo ruim, de um segmento que tem uma performance inferior à média, de um tamanho pequeno que gera maior risco e menor retorno, e além de tudo isso, de você ter um histórico extremamente pouco relevante, o que gera também um maior risco para uma carteira de investimentos. 87,5% de você fazer isso, que já foi eliminado até agora. Mas a gente não quer os 41, a gente quer os 19, então a gente precisa avançar. E ao avançar, a gente chega em um critério que ele é polêmico. Por quê? Porque uma das principais facetas de um fundo de investimento imobiliário é a sua administração barra gestão. A gente pode olhar para os dois, tá? Porque na estrutura de um FII você tem o administrador, que é quem toma as decisões burocráticas, inclusive a seleção, por exemplo, do próprio gestor. E embaixo dele a gente tem o gestor. E esse gestor é quem vai, de fato, falar com o inquilino, comprar um imóvel, vender um imóvel. Os dois são importantes. Como o administrador, ele inclusive escolhe o próprio gestor, a gente olha para o que está aqui em cima. A gente olha para o administrador. Existe uma correlação boa se você olha para o gestor também, tá? Não está errado, mas a gente prefere olhar para o administrador. O que acontece? Se eu tenho um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional, é óbvio que essa gestão profissional é extremamente relevante. Ela vai ter uma influência direta no resultado. E absolutamente todo mundo que fala de FII vai repetir a mesma coisa, que é, você precisa selecionar um bom administrador. Um bom administrador ou um bom gestor, ele vai mudar completamente o caso dos seus FIIs serem bons ou ruins, porque ele vai saber como lidar em momentos de crise, ele vai comprar bons imóveis, ele vai conseguir gerenciar bem os inquilinos, ele não vai se alavancar, não vai tomar dívida, que o FII por lei não pode tomar dívida, mas tem gestores pouco profissionais que dão um olé na lei para usar artifícios duvidosos e conseguir se alavancar. Se você olha um bom administrador, você já elimina esse risco, porque os bons administradores não deixam fazerem isso, não deixam os gestores fazerem isso. Então você sabe que é fundamental e todo mundo fala disso. Você tem que escolher um bom administrador. Agora, o que ninguém te fala é quem raios são esses bons administradores. Eu sei que eu preciso escolher os bons, isso é até óbvio. Agora, quais são os bons? Como eu faço para identificar eles e para selecionar cada um? E foi por isso que a gente decidiu definir os nossos próprios critérios. Porque ao invés de só te falar o que você precisa ter os bons administradores, eu quero te falar quais são os bons. Só que, como tudo que a gente faz aqui, não poderia ser aqueles administradores que eu acho que são os melhores, que eu tenho uma afinidade com eles, ou que eu suponho que eles sejam bons. Não, eu quero saber, baseado em critérios sólidos, quais têm o potencial de serem os melhores administradores. E para isso, a gente olhou 3 critérios, para montar um ranking. Esses critérios foram os seguintes. Primeiro, é a qualidade dos FIIs. Eu quero escolher administradores que já tenham outros FIIs que são muito bons. Porque se ele já tem um FII muito bom e já se provou ser um bom administrador em algum FII, tem uma grande chance dele se provar em outros. Então eu olho para a qualidade, é o nosso primeiro critério. Mas a gente percebeu que só a qualidade não era suficiente. Porque tinham administradores que tinham um bom FII dentro do seu portfólio.
Só que tinha outros administradores que tinham 10 bons FIIs. Ele já tinha replicado aquela estratégia 10 vezes. Então, obviamente, a chance dele ter um bom FII, uma vez que ele seja administrador, é muito maior. Então, o segundo critério que a gente olhou foi a quantidade. Então, eu olho para a qualidade, mas eu também utilizo a quantidade. Só que aí eu percebi que ainda não era o suficiente. Porque tinha administradores que tinham excelentes FIIs em uma quantidade gigante, de 10 bons FIIs. Porém, alguns deles tinham esses 10 bons FIIs há 10 anos. E outros tinham ótimos FIIs em uma excelente quantidade, só que há 2 anos, há 3 anos. Então, o último critério que a gente usou foi o tempo. E aí essa classificação ficou o seguinte: os FIIs que estão, os administradores que estão no topo desse ranking, possuem ótimos FIIs em uma alta quantidade por um tempo muito longo. E os que estão abaixo, eles possuem um pouco menos quantidade, e ali em terceiro, mas ainda viável, possuem uma boa quantidade, mas por menos tempo. Juntando todos esses critérios e aplicando de maneira objetiva em todos os administradores da Bolsa Brasileira, a gente chegou nesse ranking dos melhores administradores de FIIs da Bolsa Brasileira, que eu vou mostrar para vocês aqui de maneira completamente aberta. O que a gente tem aqui nesse ranking? Como primeiro lugar, a gente tem Banco Genial e Intrade DTVM. Banco Genial é o antigo Credit Suisse, que passou toda a equipe para Banco Genial. Então, todos os FIIs que eram gerenciados pela Credit Suisse já há mais de 10 anos, em uma quantidade exorbitante, continuam excelentes. Junto com a Intrade DTVM, que é a empresa que faz a gestão, que está dentro do próprio Itaú. O Itaú tem um braço que é essa parte que faz a Intrade DTVM. Muita gente conhece como a Quineia. Quineia é a gestora, a administradora é a própria Intrade DTVM. Logo na sequência, a gente tem ali como uma medalha de prata Banco Fator e BRL Trust, que também tem excelentes FIIs, só que uma quantidade um pouco menor. E na sequência, a gente tem XP Rio Bravo, que tem uma qualidade boa e uma quantidade ok também, né? Igual o Banco Fator e BRL, porém em um tempo menor. A XP, inclusive, é uma das mais recentes dela, mas tem uma quantidade muito grande de bons FIIs. Estes 6 administradores, eles serão, baseado em evidência, os melhores administradores, caso, preste atenção nisso que eu vou falar agora, que isso é importante, caso você esteja procurando bons FIIs que vão te manter pagando dividendo ao longo de longos anos. Eu preciso fazer uma observação te mostrando o administrador, eu estou te entregando isso aqui de graça, tá? Isso daqui dedicou uma carga horária considerável de toda a nossa equipe e eu, principalmente, dediquei um bom tempo a isso, com auxílio de toda a equipe, tanto de dados quanto da parte de pesquisa, para chegar nisso daqui. Mas eu preciso te fazer uma observação, tanto isso quanto todos os outros indicadores, porque eu não gosto de contar conversinha aqui, que é o seguinte: quando a gente olha para cada um desses indicadores, a gente faz a seguinte metodologia. A gente entende os fundamentos, vê em qual tem relação e atribui essa relação ao que a gente chama de média prospectiva de 5 anos. Que é, qual foi o retorno desses ativos, no caso dos FIIs a gente olha primordialmente para dividendo, ao longo dos 5 próximos anos. E aí a gente chega em melhores administradores e melhores fundamentos, em todos esses critérios. Onde eu quero chegar? Essa lista que eu vou te entregar, ela não tem muita chance de ser os melhores FIIs para esse mês. Os melhores FIIs para essa semana, os melhores administradores para janeiro de 2025. Não, para nada disso. Agora, baseado em evidências, eu posso te afirmar sem nenhum pudor que são os melhores FIIs e mais seguros, baseado em evidência, para se manter ao longo dos próximos 5 anos, recebendo cada vez mais dividendo. Entende onde eu quero chegar? Isso explode a sua cabeça, por quê? Porque, eu não vou me aprofundar, que fica um pouco mais complexo, mas existe uma teoria que se chama teoria da eficiência do mercado, que as oportunidades estão onde os outros players do mercado não estão dispostos a estar. Por que a gente consegue ter um resultado tão bom em basicamente todas as classes de ativos? Porque a gente investe de uma maneira que os outros não estão dispostos a investir. Ninguém olha para uma média prospectiva de 5 anos, igual a gente olha, porque está todo mundo querendo saber o que vai ser melhor nesse mês. Tá todo mundo querendo saber, os fundos de investimentos estão querendo saber o que não vai cair esse mês, para ele não perder cotista. Os investidores iniciantes estão querendo saber o que vai estourar nos próximos 2 meses, para ele ficar rico rápido. E ambos ficam procurando aquilo que não existe. Enquanto a gente, de maneira racional,
tem a possibilidade de olhar para onde ninguém está disposto a olhar, que é quais são os ativos mais sólidos que eu vou manter na minha carteira, aumentar cada vez mais ao longo do tempo e receber cada vez mais renda passiva. Para chegar daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos e até muito antes disso, né? Porque a gente olha para 5, mas normalmente são os mesmos que são os melhores em 1, em 2, em 3 anos, mas já olhando para um prazo um pouco maior. Mas você vai chegar daqui a 1, 2, 3 anos, vai estar com uma carteira sólida, recebendo aluguel todos os meses, isento de imposto de renda, sem estar nem aí para essas atribulações do mercado e para o que estão falando que vai ser a nova moda de FII ou de qualquer outro ativo. Tá claro? Só para a gente dar um contexto. Porque dito isso, a gente pode, a partir desse ranking, ir para a listagem aqui dos melhores FIIs, eliminando tudo que não faz parte dos melhores administradores. Como a gente vai fazer isso? Vem comigo. Por quê? Porque agora a gente vai usar algo totalmente inovador, que eu nunca mostrei para vocês antes, que é classificar, marcar e filtrar. É exatamente a mesma sequência. A gente vai vir aqui em administrador, classificar de A a Z. E aí eu vou eliminando, ó. Por exemplo, Banco Fator, ele tá lá no meu ranking? Tá lá, ó. Banco Fator tá na medalha de prata, então eu vou manter, não preciso tirar ele. Banco Genial, a gente já viu que está em primeiro lugar. Aí aqui, Banvox, BEM e BR Capital Distribuidora, nenhuma das três está. Então eu venho aqui e pinto as três de vermelho. BRL Trust tá, a gente já viu. BTG não está. Está nas viáveis, tá? Mas a gente não quer viável, a gente quer a melhor, então eu vou marcar também. Ed Investimentos não tá. Eu vou pintar. Intrade DTVM está, eu vou deixar. Rio Bravo está, só para vocês lembrarem. Opa, Rio Bravo, olha lá, tá em terceiro lugar, mas está. Então a gente mantém a Rio Bravo aqui. Agora, Tivil Capital não está. Eu também pinto ela aqui, venho para cá. Vortex é viável, tá? É viável, mas não tá entre as melhores. Então, somente por isso a gente vai eliminar. Lembrando, se eu for fazer uma carteira mais diversificada, olhar para diversos outros critérios, igual a gente faz lá dentro da plataforma, esses dois aqui passam até tranquilamente. Mas, pelos critérios que a gente está utilizando aqui para ser muito objetivo e dar um peso grande para administrador, esses dois não estão entre os melhores, então a gente retira ele aqui. Aqui abaixo eu tenho o XP, que está também, XP Investimentos, está dentro. Então, recapitulando, sobrou Banco Genial e Intrade DTVM, os dois estão aqui, né, que é o primeiro ali, os dois que estão no topo. Depois a gente tem o Banco Fator e BRL Trust, ó, BRL Trust está aqui em cima e o Banco Fator está aqui embaixo. Cadê? Banco Fator está aqui em cima também. E por último, a gente tem XP, que está aqui, e Rio Bravo, que está aqui. Tá claro? Então o que a gente fez? A gente já classificou e já marcou. O último passo, a gente vem aqui e clica aqui no filtro, classificar e filtrar, reaplica o filtro. E aí restaram até agora 22. Vamos registrar? Redução até agora de 91,8%. Só que eu não quero 22. Lembra que eu falei que a gente vai chegar em 19? Por quê? Agora vem uma coisa aqui maravilhosa. Porque olha só, eu sei, não adianta tentar mentir para mim que eu te conheço, eu já passei exatamente por essa fase. Eu sei que você está preocupado com um carinha chamado Dividend Yield. Porque muita gente fala que você precisa olhar o Dividend Yield. E eu te explico o que é Dividend Yield. Dividend Yield é quanto um FII está pagando de dividendo ao ano em relação a quanto ele está custando agora. Quanto ele pagou no último ano em relação a quanto ele está custando agora. Isso pode aumentar ao longo do tempo, pode diminuir um pouco se o preço aumentar, mas percebam que é um indicador que ele é distorcido, tá? Você olhou quanto pagou no passado, você olha quanto pagou nos últimos 12 meses em relação ao preço dele agora. Então, por exemplo, se ele valorizou muito, o dividend yield ele cai. Se pagou um pouco no passado, mas já está pagando mais nos últimos meses, o dividend yield vai estar mais baixo do que vai ser o real. Entende o que eu quero dizer? Porque ele olha para o passado. Mas não deixa de ser um indicador para mostrar quanto ele pagou nos últimos 12 meses. Se ele tiver, por exemplo, 10%, significa que só de dividendo, sem contar nenhuma valorização, esse FIT pagou pelo menos 10% ali ao ano. Sem contar que isso vai aumentando ao longo dos anos. Só disso já seria 10%. Perfeito? Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque o dividend yield ele é importante. É necessário olhar o dividend yield. Ele tem uma correlação com apresentar mais resultado. Só que tem um problema. Quando você olha só o dividend yield, quando você começa por ele, você cai em armadilha. Porque existem FIIs
que ao longo dos últimos 12 meses tinha um contrato de aluguel que era lindo. Pagava aluguel todos os meses de uma empresa gigante, tinha um galpão alugado para essa empresa e era só um galpão esse FII. Só que um mês atrás, esse contrato acabou. Não foi renovado e esse galpão está sem inquilino. Sabe qual vai ser o dividend yield desse ativo? Extremamente alto. Porque o mercado já sabe que esse inquilino não renovou, então o preço dele vai estar baixo, só que o dividendo passado dos últimos 12 meses vai estar lá em cima. Então você vai ter um numerador que é extremamente alto, que é quanto pagou de dividendo, e o denominador, que é o preço do FII, baixo, porque todo mundo já viu que deu problema ali. Quando você tem numerador alto e denominador baixo, opa, esse número explode. Fica um dividend yield lá em cima. Aquele leigo que olha só para dividend yield, compra esse FII e como não tem o contrato mais, no mês que vem já não recebe quase nada de dividendo. E fala, ué, como assim? Se o dividend yield era tão bom, por que agora está pagando muito pouco? Porque você olhou só aquilo que está claro aos olhos. Você não olhou os fundamentos, você não olhou a base, você não olhou o que está por trás daquele FII. Então a gente vai olhar dividend yield, mas qual é a diferença? Eu vou olhar dividend yield somente agora que eu já sei que o FII é de um bom tipo, de um bom segmento, possui um alto patrimônio, tem um grande histórico e um excelente administrador. Percebam a diferença? Eu já eliminei toda furada. Toda furada grande, eu já eliminei com esses 5 critérios. Eu só tenho FII de bom administrador, eu só tenho FII de um tipo, de um segmento bom. Não tem, por exemplo, um FII de desenvolvimento que pagou muito aluguel e agora vendeu todos os imóveis. Não tem, por exemplo, um administrador que entrou só para aplicar um pseudo-golpe e arrecadar muito pagando alto aluguel e depois vender os imóveis e pagar pouco. Não tem nada disso, eu já eliminei tudo. Então agora sim, somente agora, eu posso olhar para o dividend yield. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou olhar pegando, olha, eu quero de 15, de 14, não. Porque, de novo, eu quero constância. Eu quero FIIs que mesmo que estejam em uma fase muito ruim, me paguem pelo menos ali 7% de dividendo. Só de dividendo sem contar a valorização. Por quê? Porque agora é 7%, mas daqui a 1, 2, 3 anos, além de ter uma grande valorização, ainda pode aumentar esse dividendo. Então eu não quero eliminar eles. Se eles forem seguros, constantes, eu quero manter. Então qual vai ser o filtro que eu vou fazer? FIIs que pagam pelo menos 7% de dividend yield, de novo, nos 12 meses passados. E é exatamente esse último filtro que a gente vai fazer. E aí vai acontecer o seguinte, eu vou fazer ele de uma maneira extremamente simples e objetiva. Eu vou, primeiro passo, classificar do maior para o menor. Então, ó, a gente tem vários FIIs que vão te pagar 13% ao ano, isento de imposto de renda, 13, 12, 11, 10. Vai ter todos esses na sua carteira, mas também vai ter uns que vão pagar um pouco menos. 7, 7, opa, 6,15. Aqui de 6,15 para baixo, ó, eu vou eliminar esses dois aqui. 6,15 e 6,02, porque está abaixo de 7%. Abaixei meu rosto aqui para agora vocês verem. Ó, aqui está 7,43, abaixo deles 6,6, esse eu elimino. Qual é o terceiro passo e último? Eu venho aqui em cima, classificar e filtrar, reaplicar. Simples assim. E essa daqui é a planilha final com os 19 potenciais melhores FIIs da bolsa. 19 não, deu 20 exatamente. Deu 20 exatamente. Achei que a gente ia bater aqui os 19, mas não, ficou exatamente 20. Melhor ainda, porque aí o nome da aula fica justificado, né? Fica justificável. Então esses daqui são os 20 melhores FIIs da bolsa, agora baseado em evidência para 2025 e, de novo, de maneira sólida e se manter ao longo do tempo. Claríssimo. Fazendo isso... Ah, não, ó. Eu que errei, gente. Tem um Safra aqui, ó. Sabia que tinha alguma coisa esquisita. Eu não vi o chat de vocês, falei para vocês não verem o chat, deixei um passar, ó. Olha o intruso aqui, ó. Olha o intruso aqui, ó. Banco Safra aqui no meio. Eu sabia que eu tinha aplicado esse filtro, tinha dado 19. Então só vou reaplicar sem esse daqui do Safra. E agora sim, são 19 de fato. São 19 mesmo. Perfeito? Tem que ficar atento para não ficar uma coisinha diferente. Agora sim, ó, BRL Trust, Intrage, Genial, Fator, Intrage Novo, Rio Bravo, XP, Genial, BRL, Intrage e Rio Bravo. Os 19 melhores FIIs da bolsa, reduzindo assim 92,9% dos FIIs da bolsa. Simples assim.
manda para mim agora sim aí no chat, por favor, se valeu a pena acompanhar os melhores FIIs. E calma, porque a gente ainda não acabou a aula de hoje. Pelo contrário, não vou falar senha para como você pegar essa planilha. Ainda tem mais um ponto para mostrar para você. Mas fala se aqui, até então, valeu a pena e se você conseguiu pegar a filtragem dos melhores FIIs. Manda, vaza safra. Tá com safra, é isso. Agora eu vi. Foi para testar vocês, tá? Isso daí foi para testar vocês, tá bom? Foi de propósito. Lembra quando o professor falava isso na faculdade? Erravam a integral lá no meu fiz de engenharia. O professor errava o integral lá no meio, ficava mais 20 minutos fazendo a integral toda errada. Aí ele chegava lá no final, via que estava errado e falava, não, testei vocês. É a mesma coisa. Claríssimo. Valeu a pena? Sim, sim, sim. Valeu muito, com certeza. Que coisa linda. Que bom. Por quê? Porque agora eu tenho um recado diferente. Eu tenho um recado diferente. Perfeito? A Neide mandou. Me engana que eu gosto. Foi só para testar vocês. Mas olha só. Poderia falar dos REITs? Vou falar. Vou falar de REIT aqui. Mas olha só. Primeiro, que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Vou fazer duas observações, tá? Duas observações rápidas aqui que são necessárias antes da gente partir para o ponto principal de todos. Primeiro deles é, obviamente, isso daqui eu faço de uma maneira mais resumida, mais direta. Tem alguns critérios que a gente não observou aqui. Inclusive, eu posso mostrar aqui para vocês, ó. Esses daqui são os critérios que a gente aplicou. A gente olhou para tipo, segmento, dividend yield, escala, administrador e IPO. E a gente não olhou para imóveis, inquilinos, vacância e taxa, que são também muito importantes. Mas não adianta, eu preciso escolher o que mostrar para vocês aqui. Primeiro, por ser uma aula gratuita e segundo, por ser uma aula que eu preciso dar todo o conteúdo ao longo de 1h30 aqui, como foi. Então não dá para dividir em várias aulas dentro de um módulo, como a gente faz lá, por exemplo, no programa completo IDV. Perfeito? Mas a gente tem dentro lá dos módulos exatamente esses outros indicadores, assim como a atualização da planilha, assim como o ranking dos FIIs, tudo isso lá dentro do programa completo IDV. Tá bem? Tranquilo, né? Falando em programa completo IDV, eu vou dar um recado rápido aqui para eu falar a senha para vocês e a gente encerrar. Mas você lembra que eu prometi uma coisa para você? Que eu ia dar um recado específico para um tipo de pessoa. Eu quero conversar com um somente tipo de pessoa agora, tá? Você que já viu a aula, já pegou os fundamentos e já tá tudo bem, provavelmente, talvez não seja para você e tá tudo certo. Eu quero falar com um tipo específico de pessoa, que é o seguinte. Você assistiu a jornada inteira da semana passada, só se você assistiu, da semana retrasada, né? Você assistiu as 3 aulas, você se dedicou, você estava presente, você pegou os materiais, você fez o quiz, fez lá a análise de cada uma das perguntas, você fez a correção, né? Análise não, você fez a correção do quiz junto comigo no domingo. Você fez todos esses passos e queria muito estar dentro do programa completo IDV. Mas chegou lá, quando eu mostrei todas as condições e o que está incluso, não era no seu momento financeiramente falando. Esse dinheiro de R$ 2.700, que é o custo do IDV, que é extremamente barato em relação ao mercado, mas para o seu momento em específico não cabia no seu orçamento. É exatamente para você que eu vou falar agora. Perfeito? Por que eu vou falar para esse tipo de pessoa? Porque, primeiro, você que se tornou aluno agora da nossa turma 28, eu aproveito para te dar as boas-vindas mais uma vez, a gente já fez a nossa aula de boas-vindas lá, mas você que é aluno, mesmo sabendo que o módulo completo de FIIs está na plataforma, se ainda assim assistiu essa aula completa, parabéns por estar aqui até agora, mas você já tomou a melhor decisão possível, tá? Você já está começando 2025 com o pé direito. A gente já tem encontro agora no domingo, tá? Domingo a gente tem a imersão Minha Carteira, onde eu vou abrir a carteira inteira para vocês. Na quinta que vem a gente já tem mentoria, que eu vou tirar dúvida. Todos os módulos já estão liberados. Acesso do seu aplicativo já foi enviado. A gente já está com o aplicativo para baixar na Apple e também para Android. A gente já está em terceiro aplicativo de finanças mais baixado do país. Inclusive eu tenho que postar isso, esqueci, mas graças a vocês. É descer a lenha, tá? É a partir do momento que fechar essa aula aqui, vá lá assistir as camadas, porque está absolutamente tudo lá. Desce a lenha para assistir as camadas até domingo. Domingo a gente se encontra para fazer a nossa imersão e a gente tá junto, você já tomou a melhor decisão, beleza? Tem aluno, ó, do 23, 21, tem muito aluno aí. Mas para você, esse é o recado. Obrigado por ficar até aqui. Perfeito? E você já tomou a melhor decisão possível
dentro do custo que você pagou, a entrega é muito mais valor do que era possível. Agora, o recado é para outro tipo de pessoa. E esse outro tipo de pessoa, ele é até bom. Até eu gosto, que até os alunos gostam quando eu faço esse comunicado aqui, porque eles sentem que dá para trazer mais gente nesse sentido, que é o seguinte: se você, eu vou te fazer a pergunta mais uma vez, né? E para você mandar somente se for o seu caso. Se você for esse caso que eu citei anteriormente, assistiu toda a jornada, fez o quiz, preencheu tudo, pegou material, participou de absolutamente tudo, mas não tinha dinheiro para entrar. 2.700 era muito para você. Se esse é exatamente o seu caso, manda aí para mim, por favor. Sim, sou eu. Manda aí para mim, por favor. Que agora, galera da turma, muito obrigado. Sei que já faz parte do IDV. Dá essa lenha, mete bronca nas camadas, te espero no domingo. Mas agora eu vou conversar com essa galera específica. Eu vou conversar com esse pessoal específico que não conseguiu entrar. Por que eu vou conversar com esse pessoal? Porque a gente está na 28ª jornada, né? Não comecei a fazer isso aqui ontem, nem anteontem. A gente já está há muito tempo. E o que acontece? Ao longo de mais de 3 anos, tá? Sim, sou eu. Que bom. Então eu tô falando para a pessoa certa, né? Tem uma boa quantidade aí que é essa galera certa. O que acontece? Ao longo de mais de 3 anos, sempre aconteceu a mesma coisa. Sempre tinha essas pessoas na jornada. Só que eu tinha um pensamento, eu tinha um antolho, sabe aquele negócio que coloca em cavalo aqui, que você só consegue olhar para uma direção? Eu sempre tive na minha cabeça o seguinte: olha, o programa completo IDV é a melhor coisa possível. Ponto. Dediquei a minha vida inteira para construir isso. Toda a carteira tá lá. Tem a parte de equilíbrio de carteira, de ações, de FIIs, de investimentos no exterior. Aquilo é para mim a minha obra-prima. Então tá tudo lá. Então eu não vou oferecer mais nada. Ponto. É tudo aquilo. Não tem dinheiro para comprar? Infelizmente não tem o que eu fazer. E aí vai na próxima jornada, tenta, e, enfim, pensa em alguma outra coisa. Porque era o que passava na minha cabeça. E de novo, ao longo de 3 anos foi assim, tá? Só que isso me deixava triste mesmo. Me dava uma sensação ruim. Porque eu falava assim: caramba, o cara assistiu tudo. O cara dedicou 6 horas da vida dele, né? 2 horas na primeira aula, 3 horas quase na terceira aula, mais 1h30 na segunda, mais correção do quiz. Pegou todos os materiais, botou em prática, abriu conta na corretora, calculou a reserva e chegava na segunda, ele não entrava na turma. Aí sabe o que eu via? Eu via esse cara abandonado. Essa pessoa, ela ficava abandonada, se perdia de novo, porque falava assim: agora eu não vou conseguir aprender porque eu perdi a oportunidade de entrar, eu vou deixar tudo em CDB mesmo, eu vou botar tudo para um fundo, e quando vê, passava 1 ano, passava 2, passava 3, estava na mesma situação, estagnada, infelizmente, em direção àquele cenário ex-gerente que a gente tanto conversou. E eu falei: eu preciso arrumar uma alternativa para isso. E eu fui pensar, qual é a alternativa? Qual é a alternativa quando a gente pensa em investimento, para que, mesmo que não seja a solução completa, que é o IDV, para a pessoa poder pelo menos dar o primeiro passo, que faça com que ela consiga chegar no IDV em algumas turmas à frente. E eu olhando para isso daqui, que é o que a gente já viu do porquê aqui dos FIIs, que é um investimento que gera renda passiva todo mês, que é isento de imposto de renda, que é ideal para iniciante, tem uma boa rentabilidade histórica, e a gente já estava em um ótimo ciclo, porque isso daqui eu vi lá atrás, eu falei: opa, eu tenho aqui o que pode ser a solução. É direcionar essa galera para começar pelo menos em FII, já começar a gerar renda passiva e reinvestindo essa renda passiva para ir crescendo, né, fazendo um montinho, montão, recebe um montinho, investe, recebe um montão, investe e vai fazendo isso ao longo do tempo, para chegar daqui a uma turma ou 2 que a gente abrir, ela já ter esse dinheiro. E aí ela entrar no programa completo IDV. Eu falei: pronto, essa é a solução. O que eu vou fazer? Meu tempo está todo dedicado para o IDV, então eu vou recomendar algum curso de um terceiro. Alguém que esteja já aí há muito tempo e que fale parecido comigo e que tem um curso bom de FII, essa pessoa vai lá, faz, paga muito mais barato, né? Porque um curso de FII, ele é mais barato. E a partir desse pagar mais barato, consegue juntando dinheiro até ter lá os seus 2.700 e aí fechou, entra na próxima turma. Qual é o grande problema? Eu não encontrei. E eu procurei de verdade, tá? Eu procurei não 1 mês, 2 meses, mas eu procurei por um bom tempo. E eu não consegui encontrar nada sobre FII que fosse ao menos parecido com a abordagem que a gente tem. E não estou falando que os outros são ruins, tá? Não estou falando que não presta ou que... Não, mas é diferente. Não existe nenhum desses cursos que aplica os fundamentos, por exemplo, baseado em evidência. Que olha para um ranking de administradores, olhando para esses critérios que a gente olha. Que seleciona os tipos e os segmentos de FIIs baseado em uma média prospectiva. Que
seleciona cada um dos fundamentos baseado no que é um FII de fato e não no dividend yield, quanto variou o FII no último mês, no último trimestre. E eu falei, então eu vou ter que criar. E é isso. E aí, pela primeira vez na história, eu criei alguma coisa diferente do investidor de verdade. Já faz aproximadamente uns 2 anos, né? Com um objetivo muito simples, que era fazer com que alguém consiga sair aqui do zero investindo, dinheiro parado em previdência, parado em CDB, parado na poupança e consiga chegar ao ponto de comprar o IDV. Porque eu não vou mentir para você, tá? O que eu vou te mostrar agora não é o ápice que é o IDV. Quem conseguiu entrar no IDV é óbvio que se deu muito bem, porque tá absolutamente tudo lá e tá fruto de uma vida lá. Então não vai ser igual a isso, não vou contar a história aqui. Mas é o melhor passo 1. É o melhor passo 1. E baseado em tudo isso que eu falei sobre as características dos FIIs e sobre esse objetivo em específico de você conseguir crescer patrimônio ao longo do tempo, para lá na frente entrar e aí sim montar a carteira completa, eu criei o que nós chamamos de do zero à renda passiva com FII. Ele é um programa específico que já tem aproximadamente 2 anos, que passa pelas seguintes fases. Primeiro, você entende como funciona um FII através do Descobrindo FII, é um módulo completo. No segundo módulo, você entende os fundamentos dos FIIs, onde a gente aprofunda em cada um daqueles, inclusive os que vocês não viram aqui, como imóvel, taxas e assim por diante. Depois a gente seleciona os melhores FIIs, aplicando o método Davi de maneira completa. Por último, montamos a melhor carteira de investimentos, você sabendo exatamente quantos FIIs você tem que ter em cada segmento e qual é a proporção em cada um deles e como fazer essa divisão. E para arrematar tudo, você tem carteiras modelo, onde você pode comparar com todas as escolhas que você fez. Isso daqui é o do zero à renda passiva com FII. E a gente colocou isso daqui para vender. E a gente vende isso daqui fora da jornada. Ele é um produto que a gente chama, neste meio de produto, que a gente chama de perpétuo, que é, ele fica lá vendendo, tá? O do zero renda passiva, se você quiser entrar, tem anúncio que roda e a pessoa vê lá, opa, eu quero só FII, entra lá e compra a qualquer momento. A gente tem vários alunos que entram e compram em qualquer momento, está aberto. E neste momento aberto para qualquer um, ele tem... tem um extra aqui, né? Porque além de tudo que a gente mostrou, tem o suporte de segunda a domingo, igual do IDV, tem a parte de declarar imposto de renda para FII, tem as carteiras montadas, né, que são as carteiras modelo, e tem todas as planilhas de FIIs, e tem uma a mais, tá? Que eu vou anunciar aqui para vocês só no final. E a gente entrega tudo isso a qualquer momento por esse preço aqui. Mas fica calmo, que isso aqui não vai ser o preço para você, tá? Definitivamente não vai ser. Porque isso daqui é para qualquer um. Qualquer um que entrou lá no perfil, botou aqui no anúncio que quer FII, chegou um anúncio para ele, entra lá por um preço que é menos da metade do IDV, entrou e teve acesso ao do zero à renda passiva com FII. Só que eu faço uma coisa diferente. Eu resolvi fazer depois da jornada de maneira específica para você que faz parte aqui deste grupo, que assistiu a jornada, que se dedicou, que viu até o final, que participou das aulas, que teve acesso a tudo, exclusivamente para você. E presta atenção, tá? Me escuta. Isso daqui não é um papo de, ai, nossa, é um papo que é só pra gente esse desconto, é o desconto específico. Não. Eu afirmo aqui para vocês que vocês não vão ver um anúncio sequer disso que eu vou mostrar para você aqui agora. Eu não vou ter R$1, um mínimo anúncio. E olha que a gente aparece muito anúncio nosso. Se você sabe, se você acompanha, você já deve ter visto vários anúncios aqui do investidor das nossas aulas. Eu não vou colocar R$1, não vai ter um anúncio disso daqui. Eu não vou fazer um post no Instagram anunciando essa oferta. Eu não vou postar um story, nada. Somente para vocês aqui, ou quem está no grupo do WhatsApp, que não está assistindo ao vivo, mas conseguiu acompanhar a jornada e participou da jornada de fato, colocou em prática, mas não estava no momento em que tinha esse dinheiro, a gente vai oferecer uma condição de 50% desse valor. R$450. É o menor custo possível para a gente conseguir oferecer o curso de FIIs totalmente completo, por um valor que é 15% do valor original que a gente tem no IDV. Só que não é só isso. Além de ser 450, para facilitar, e como eu estou falando para você, que não tem o dinheiro no momento, que no momento específico, né, tem pessoas que estão passando por um momento que é um pouco mais apertado, a gente tem a modalidade de não usar o limite do cartão. Passa somente a mensalidade, que é R$45 por mês, se você não tem 450 de limite no cartão. O que dá R$1,50 por dia. R$1,50 por dia. 45 conto por mês. É meia pizza por mês. É
um iFood sem refrigerante que você pede aí no mês. Só que não acaba por aí. Por quê? Porque, além disso, tem as garantias igual do IDV, que é 7 dias de garantia incondicional, tá tudo liberado, entrou, não gostou, um abraço, tá tudo certo, pode pedir, não precisa explicar nada. E um ano, que é, se você assistiu todo o curso, participou de todos os eventos, de tudo que tá lá dentro, colocou em prática, e ao longo de um ano você não tem uma carteira completa de FIIs montada, te gerando renda passiva todos os meses, eu te devolvo seu dinheiro dentro de um ano também, sem absolutamente nenhum problema. Inclusive, 0 pessoas já pediram essa garantia aqui, porque não tem a chance disso acontecer. Mas tem mais, porque eu quero fazer algo de uma forma que seja assim, seja imbatível um caminho para conseguir levar você até o IDV, até fazer parte da nossa família de verdade. E para isso, eu vou te fazer o seguinte, eu vou te oferecer alguns bônus. A gente vai ter, esse aqui é o bônus de maluco, é igual ao do IDV, eu nem me estendo muito sobre ele, que é a avaliação individual na carteira dos FIIs, dos 20 primeiros que entrarem. E aqui começa a ficar interessante. Porque para os 500 primeiros, além de toda a parte de FII, eu vou te dar uma Masterclass de REIT. Como eu sei que você já quer também receber em dólar, uma vez que o dólar está em alta e cada vez se valorizando mais, você vai aprender a montar a carteira inteira de FIIs, mas também escolher aqui os seus REITs para já receber renda passiva também em dólar para os 500 primeiros. E, não menos importante, como o terceiro ponto, você também vai ter acesso vitalício entrando até hoje. Perfeito? Só que não acaba por aqui também. Por quê? Porque eu adicionei uma coisa que não está na apresentação, porque eu tive a ideia há alguns minutos antes de começar a aula. Então aí vai ter que ser no bloco de notas, tá? Vem comigo no bloco de notas, porque eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, né? Do zero à renda passiva. É o DESARP aqui que a gente chama. Primeiro, você vai ter 50% de desconto, tá? Então, 12 vezes de R$45. Essa é a primeira vantagem. Aí a gente tem, para os 20 primeiros, a avaliação. Para os 500, aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou botar 500 ou todos que entrarem hoje, tá? Por quê? Se você entrou hoje, mesmo se passar de 500, não sei nem quantas pessoas tem ao vivo aí, mas se passar de 500, eu garanto a imersão para você se você entrou hoje, mesmo se passar de 500. Se não passou, quem entrar amanhã, mas estiver dentro de 500 ainda, vai conseguir. Mas você comprou hoje, eu já vou liberar agora, daqui a pouco. Passou de 500, mas entrou hoje, não tem problema, você ganha imersão também, porque eu quero garantir tudo para quem entrar hoje. Perfeito? Ou entrar hoje, você tem imersão REITs. Até hoje, 23h59, acesso vitalício. Eu vou dar mais duas coisas. Não estão na apresentação, porque isso daqui é de improviso. Porque isso daqui vai ser a prova que o meu objetivo com isso daqui é fazer você entrar com o IDV. Se você acha que isso daqui, nossa, agora ele vai ganhar mais... Não, eu vou te provar que não é da boca para fora, que o meu objetivo aqui é fazer você entrar no IDV e que por conta disso, se isso acontecer, eu vou ganhar R$0 de você entrar aqui. Eu já vou te explicar por quê. Porque olha só, um primeiro extra, eu vou te dar acesso também, que não estava incluso até agora, ao ranking de melhores FIIs atualizado mensalmente. Também vitalício. Inclusive, eu acho que nem está na plataforma ainda do DESARP, tá? Se você entrar agora, talvez ele não esteja lá, só se a equipe for muito rápida e já colocar aqui enquanto eu estou falando. Mas se não tiver, até amanhã vai estar o ranking lá também. Você vai fazer toda a filtragem, você vai escolher os melhores FIIs, ou você vai bater o olho e ver todos os meses também de maneira vitalícia. Tudo isso por R$45 por mês durante um ano. Só que, essa daqui é a loucura, mas é para eu te provar. Eu não gosto de falar as coisas e ficar parecendo vendedor. Então eu vou te provar que isso daqui é para você entrar no IDV e que eu não vou ganhar nada se isso acontecer. Por quê? Porque você que entrar... Eu vou colocar até amanhã. Eu vou dar um desconto aqui. Você entrar até amanhã. Até amanhã, quarta, você vai ganhar o seguinte. Você vai ganhar um desconto. Vou tirar o meu rosto da frente aqui, tá? Você vai ganhar um desconto no programa completo IDV de turmas futuras de
R$ 450. Ou seja, se você entrar em alguma turma futura do IDV, o seu curso aqui de FII terá custado 0. Eu vou repetir para você. Você vai ter o desconto no IDV lá na frente, quando você for entrar, exatamente quanto você está pagando pelo FII. Você pode gravar essa tela aqui. Isso significa que, caso você se torne aluno lá na frente, que é o que provavelmente vai acontecer, porque o curso vai te levar a isso, e a gente vai estar ali em cima para você colocar em prática e conseguir ter você na próxima turma, eu vou ganhar R$0 com você entrando nisso daqui, porque você vai ter o desconto exatamente disso lá na frente do IDV. Simples assim. Isso vai sair 0 para você. Tá claro? Para te provar que eu quero colocar você no IDV e não só te vender alguma coisa mais barata que o IDV. Porque não é essa a intenção. Aqui, inclusive, serve para recado para você, aluno, que está aqui até o final e falou assim, nossa, mas eu acho que talvez esse... Não é melhor do que o IDV isso daqui. Se você entrou no IDV, bota as mãos pro céu, que inclusive a chance do IDV não ter as vantagens que a gente colocou de vitalício, de app sem pagar nada, de tudo isso, você pegou uma baita de uma oferta do IDV, agradeça muito por isso e desce a lenha, porque o melhor tá lá, tá tudo certo. Isso daqui é basicamente o melhor caminho para você chegar no IDV. É simplesmente por poder virar 0, já não preciso nem me estender, né? Então eu vou relembrar e vou te explicar como eu vou mandar o link e como você vai poder entrar. Relembrando, você ter o do zero à renda passiva com FII, curso definitivo para você começar a investir de verdade, baseado em evidência, investindo em FII e assim conseguir crescer o patrimônio. Já com 50% de desconto, 12 vezes de R$45 ou R$450 à vista. Os 20 primeiros você vai ganhar uma avaliação da carteira de FIIs. Tem as carteiras modelo, então você nem precisa disso, mas caso você queira ser um dos desesperados aí, tá tudo certo. Os 500, ou todos que entrarem hoje, se você entrar hoje você já garante, se você entrar amanhã e ainda não tiver batido 500, você pode conseguir também, vai ganhar a imersão dos REITs e até hoje R$23,59, somente para os de verdade, porque eu quero te dar prioridade para os que ficaram aqui, você vai receber o acesso vitalício, incluindo o ranking dos FIIs, que eu acabei de improvisar e incluir aqui, e caso compre até amanhã, você ganha um desconto em turmas futuras do programa completo IDV, exatamente de quanto você pagou pelo DZARP. Tá? Simples assim. Eu vou colocar um prazo aqui, tá? Se você entrar no IDV e... independente, né? Eu quero facilitar a sua vida. Se você entrar em qualquer turma do IDV, você vai ganhar esse desconto aqui de R$450. Que é exatamente isso que você pagou agora. Está claro? Como eu vou fazer? Como você vai ter acesso a tudo isso aqui? Não vai precisar esperar a segunda não, tá? Porque isso daqui você não tem tempo a perder. Você é quem tá com mais pressa de colocar em prática para as coisas começarem a dar certo e finalmente você entrar mais para frente no IDV. Então, como fazer parte? É simples. Vou enviar um link agora no chat. E sejam bem-vindos. Simples assim. Você vai receber o acesso imediatamente, você já começa e já desce a lenha. Está claro? Estão preparados? Posso mandar no chat aí para os malucos que querem pegar os 20 primeiros já pegarem e os que querem garantir nos 500 ou nos de hoje já pegarem também? Fala para mim. Manda aí no chat para mim se está extremamente claro e se eu posso colocar o link agora. Posso? Posso colocar o link? Deixa eu abrir o chat aqui do lado. Sou IDV 25, posso participar do DZARP? Não precisa, Dinara. Quem já é IDV, olha só, pergunta boa. Vem aqui, gente. Eu vou relembrar. Você que já é IDV, você já tem acesso a isso. Já é a parte de FIIs, tá? Você já tem acesso a isso, inclusive melhorado, porque você tem toda a parte de carteira, etc. Você que já é IDV, você já tem acesso. Tá tudo incluso. Você IDV tem acesso a tudo, não só agora, mas tudo que vai vir no futuro, tá? Tudo que vier de novo, tudo que a gente implementa, todo mundo IDV tem acesso a tudo. Você já é família IDV já esquece. Isso aqui não é para você. Isso daqui é um caminho para facilitar que essa galera que não tem a grana agora chegue onde a gente já tá, que é ter acesso ao IDV com tudo dentro. O melhor caminho para chegar lá é através do DZARP. Não tem outro. Fechado? Para pessoas que assim estão passando por esse momento, né? Não é algo definitivo, é algo provisório. Tá mais apertado agora, não tinha os 2.700 porque teve imprevisto, porque tá em um momento um pouco mais difícil. Então é exatamente para essas pessoas. Fechou? Consigo entrar no IDV 20
8. Júlio 4x4 Javali. Manda uma mensagem lá pro administrador do grupo que você tá, Júlio. Eu acho que não tem como você entrar no IDV mais não, mas manda uma mensagem pro administrador ali que a gente dá um jeito. Vou mandar, hein? Contagem regressiva. Irei mandar agora o link. Relembrando pela última vez, se você está com alguma dúvida ainda, para não titubear, 50% de desconto, menos do que um iFood por mês. Imersão dos REITs, acesso vitalício, ranking dos melhores FIIs também vitalício, desconto exatamente do que pagou, ou seja, sai de graça caso você entre no IDV e tudo isso tendo acesso agora no link que eu vou mandar neste exato momento. 1, 2, 3 e link no chat. Pix pode ser o meu, tá aí. Link no chat. Fixado. Mandar mais umas 3 vezes aqui. E quando entrar em um curso futuro, vou ter novamente essa parte dos FIIs. Eu vou lembrar para você, gente, não sei se dou conta para entender. Júlia, eu tenho certeza absoluta que você dá conta para entender. Deixa eu fazer 2 observações aqui, tá? A primeira é da Júlia. Ô, Júlia, a gente tem uma aluna chamada Dona Hilda que tem 84 anos. Ela não escolheu só os FIIs não, tá? Ela montou a carteira, ela aporta todo mês, ela seleciona as ações, ela investe no exterior. Tudo dentro da plataforma é voltado para ser extremamente simples para qualquer um. Para absolutamente qualquer um. Assim como a gente tem, não lembro se era Fabrício Luca, que é um de 12 anos que estava participando da mentoria esses dias. Então, independente da idade, independente da sua compreensão de Excel ou de qualquer coisa, o curso é feito para ser do absoluto zero. Você tem uma equipe que você pode contar de segunda a domingo para qualquer dúvida. Uma observação, tá? Sabe, o horário do curso é qualquer horário, fica gravado e você usa ali, você assiste quando você quiser. Sabe qual foi a... Presta atenção nisso daqui, tá? Presta atenção que já vai servir para eu rasgar uma seda aqui agora. Sabe qual foi a média do tempo de resposta do suporte considerando de segunda-feira até domingo, de 8 da manhã até as 9 da noite, considerando 8 da manhã até as 9 da noite no sábado e 8 da manhã até as 9 da noite no domingo? Qual foi a média de tempo que a gente demorou para responder algum e-mail com qualquer dúvida, seja ela extremamente complexa sobre tributação, sobre sucessão, juntando todas as dúvidas, na média, a equipe demorou 20 minutos. De segunda a domingo. Então eu deixo aqui a minha seda rasgada a todo mundo do suporte, né, da minha equipe. Eu não vou falar o nome de cada um, senão eu vou esquecer com certeza de alguém, vai ficar chateado comigo. Inclusive a gente está organizando um encontro da galera do IDV esse ano, então se eu esqueço o nome, eles vão me cobrar pessoalmente. Então, mas só para você ter ideia, do seu lado de fato é o suporte. Tá claro? Quando você clica, já tá com cupom, tá? Alguém tá perguntando qual é o cupom. Olha só. Ele já tá com... O cupom de desconto ele já tá no link, tá? Esse link já é com o cupom. Perfeito? Quando você clicar, ó, o link já está o de R$450, tá? Esse link, eu vou repetir, tá? O nariz tá um tempo seco aqui em Petrópolis que eu nunca vi isso. Mas, repetindo, se você não viu isso daqui nesta aula ou no grupo do WhatsApp, é só para quem está presente aqui e nos grupos. Não vai ter anúncio, não vai ter story, não vai ter post falando dessa oferta, não vai ter nada disso. Somente aqui ao vivo, porque sem demagogia é só para quem realmente vai colocar em prática. Quem assistiu a jornada é uma condição extremamente específica. Pro restante que está caindo de paraquedas, vai pagar o dobro do preço, sem esses benefícios, igualzinho. Fechado? Entrei. Como saber se estou entre os 30 primeiros? A gente anuncia depois de 7 dias, tá? Para saber se teve reembolso, né? Porque pode ter o reembolso e aí a pessoa que está entre os 20 vai sair e vai entrar outro na frente. Fechou? Já paguei, viva. Quem conseguiu, manda aí para mim, estou dentro. Manda um estou dentro, por favor. Quero entrar. Qual o Pix? O Pix está aqui, ó. O Pix está no link. Quem conseguir entrar, manda aí estou dentro. Manda estou dentro para eu ver que vocês conseguiram. Fechou? Sua aluna em assistir. Que legal, Denise. Que bom que você assistiu e está aqui até o final. Manda um tô dentro. Coisa maravilhosa. Estou dentro. Agora vai. Meus queridos,
Primeiramente, todo mundo que está dentro, seja extremamente bem-vindo à nossa família IDV. Eu espero, do fundo do meu coração, que eu consiga, ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, fazer com que você saia desse ponto que você está agora, até chegar a um ponto que você tenha mais segurança, consiga crescer o patrimônio e assim faça parte do programa completo IDV lá na frente. Esse vai ser a minha missão junto com a equipe a partir de agora. Fechado? Contem com a gente. Se não chegar o e-mail lá no seu e-mail de acesso, dá uma olhada no spam, vê se chegou no spam, confere lá no spam. Se não chegar no spam, você manda um e-mail para o suporte. O e-mail do suporte está na página seguinte à compra. Terminou de fazer a compra, tem lá o e-mail de suporte para qualquer dúvida que você tiver. Espera o seu e-mail de acesso chegar no seu e-mail. Não chegou, verifique em promoções, spam e etc. que vai estar lá. Fazendo isso, entra na plataforma, vai em Comece Aqui, entenda tudo que está lá dentro e já começa a descer a lenha e conta com a gente para estar do seu lado. Fechado? Muito obrigado pela sua confiança, seja extremamente bem-vindo. E agora, para finalizar, vamos dar uma senha aqui, né? Para você que entrou, você não precisa da senha da planilha, porque essa planilha vai estar muito mais completa lá dentro, com todos os indicadores, com o ranking, com tudo. Então você não precisa disso. Agora, para você que é maluco e não vai entrar, eu nem devia falar senha para essa... Mas eu vou falar, né? Porque todo mundo acha que vai ter os 45 para entrar, né? Mas quem não tiver, a senha vai ser de Zarp, beleza? A gente vai entregar essa planilha de hoje, que não é a completa, gratuita, amanhã. A senha vai ser de Zarp. Fechou? Meus queridos, minha voz foi embora. Essa aula deu uma sugada. Já tô meio baqueado, não tô muito bem hoje não, tô com a gripe pegando, mas deu para conseguir levar até o final. Melhor do que eu imaginava. Que bom que vocês gostaram da aula. E que bom que a gente conseguiu oferecer com as improvisações aqui, com mais benefício ainda, para você fazer parte e te levar junto aí até o IDV. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua confiança. Desce a lenha, tira as dúvidas com a gente e a partir de agora a gente vai junto. Estamos juntos mais do que nunca. Espero vocês na próxima terça-feira ao vivo novamente, na nossa aula. Se você é aluno, no próximo domingo a gente tem um encontro. Se você é aluno do programa completo IDV, então vai lá no grupo de aviso, manda e-mail pro suporte se você perdeu alguma coisa. Conta comigo, estamos juntos agora sim, mais do que nunca. Muito obrigado. Link subindo mais uma vez. Desce a lenha até hoje, 23h59. Estamos juntos mais do que nunca. Até a próxima aula e até dentro da plataforma.